David! Fala comigo. E aí, cara, bom te ver novamente aqui no dia. Plavoncast. Vamos para mais um? Vamos nessa. Cara, é o seguinte, imagine que a nossa energia vital, Boa. sabe, que a gente tem em nós mesmos. Aquela energia que faz a gente sair da cama feliz. Isso, acho que é o que a gente... Né? Hoje é o dia. Isso, Sei imagine que é isso. potencializar isso, Tem cara. jeito? Tem demais. Opa! Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, como potencializar o que a gente, muitas vezes, perdeu ao longo do tempo. E nem sabe que perdeu, Nem né? sabe, cara. Que é o desesperador, né? Então a pessoa tá ali no sofrimento, aquela chaminha dela ali já se apagou. Tem como reacender isso? Legal que você falou chaminha, porque nós vamos falar de xamanismo hoje. Olha, cara! Nós vamos falar de como Eu trazer... falei sem querer, tá? Mas olha que Eu doido. falei sem querer. E porque é uma forma de você buscar nas suas origens, no seu interior, na sua essência, no seu ambiente, em tudo. Resgatar essa chama que arde, faz viver e ser feliz. Coloca pra cima, velho. Espetacular, cara. Vamos É nisso? a primeira vez esse tema, hein? Nossa, mãe. Que massa. E, velho, cara. você vai entender que isso pra mim é muito mais que especial. Então, vamos lá. Mas antes, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Plavoncast e hoje um tema sagrado. Podemos chamar de sagrado, não Sagradíssimo. podemos? Então, vamos lá. Ó, é o seguinte, ela é xamã, ela é muito, mas muito especial pra mim. Tá. Ela é demais, eu nem posso falar muito, senão eu vou me emocionar. Já chora antes. Não, antes de começar não dá. Mas é uma pessoa muito especial, é demais, você vai ver, maravilhosa, linda. Eu vou ficar puxando o saco dela mesmo. Clarissa Matos. Seja mais que bem-vinda. Lindo. Obrigada pela Clarissa. apresentação. Né? Ficou legal? Faz sentido o que eu falei? Faz sentido. É exatamente isso. O xamanismo, a gente sempre brinca que o slogan dele é resgate do próprio poder, resgate do poder pessoal. Isso. Resgate E que hora do nenhuma ele poder. saiu de perto. Mas ele tá lá aqui dentro e a gente fica vivendo às custas do planetinha aqui fora. E por que as pessoas não conseguem perceber, Clarissa? O que acontece que esse poder, de repente, desaparece? Olha, segundo a neurociência, né? Que é daí que vem o processo todo. Que já colabora para atrapalhar o negócio, Exatamente. Na verdade, segundo a Técnico. neurociência, do 0 aos 3 anos, 80% das sinapses acontecem. Tá. E aí a gente está falando, então, que 80% da nossa forma de agir no mundo veio sob o olhar e sob os cuidados de quem nos cuidou do 0 aos 3. Então, a gente olha o mundo a partir daquela construção. Aí fica pesado isso, hein? Pois é, meu filho. Porque então os grandões, né? Os adultos com os quais eu me relacionei ali na infância é que dá o tom. Boa. Que dá o tom. Boa. E a gente não para pensar nisso, porque a gente não é ensinado que a gente tem uma vida emocional, uma vida mental, uma vida espiritual e uma vida física. A gente só fala do corpo físico. Doideira. A gente não fala dos 4 corpos. Não, e fora que é o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Não, agora eu pirei. Mas eu vou anotar aqui para perguntar, mas vai. Que quando a gente cresce, né? Nós adultos, então eu tenho lá o Joaquim, você tem o Vitor, você teve o Albert, né? Mas o Valdo já tá mais velho. Mas os meninos estão. Os meninos estão tão com a mesma idade. Mas assim, nós somos velhos, né? Vamos para eles, né? Para eles. Pra eles, Não, por favor. novíssimo. Gente, tá ótimo. E só que a Motor gente tem uma carga, né? De vida. Que na hora que você vai ensinar para seus meninos, você ensina com toda essa carga. Claro. Tá. Tipo um papagaio, você tá repetindo e tem a ver lá com o passado Ué, também. com o seu passado. E aí você traz essa carga. Tem a ver. É isso. Na verdade, a gente traz carga ancestral. Então, a gente traz cargas de energias ancestrais que não necessariamente estão no seu DNA mais,
mas da sua vida anterior, então você... Bom, isso acredita... Mas peraí. Partimos desse princípio. Mas não precisa de crença nisso, não, hein? Mas é óbvio. O seu DNA veio da sua mãe, que veio da mãe dela. Exato. Que veio da mãe dela, então, que veio do pai. Então é óbvio. Mas tem a árvore genealógica e tem a carga emocional e espiritual que a gente traz de outras vidas. Tá bom. Que não necessariamente está nesse sangue daqui agora, que é o sangue espiritual, como a gente chama. E aí não precisa ter conexão familiar, é isso? É isso. Cara! As suas escolhas de outras vidas que estão trazendo pra cá. Isso eu aprendi na filosofia até. Não foi nem no xamanismo. Incrível! Que fala sobre a lei do karma. Que é... Você tem o karma coletivo, então é o que o planeta inteiro tá vibrando, a gente também vai junto. Então, muito dos perrengues que a gente passa na vida é porque o planeta tá emperrengado. Então, a gente todos nós pegamos essa... Todos nós passamos por crises... O planeta passa por crise, o Brasil, Belo Horizonte, Minas Gerais, Belo Horizonte e Venda Nova, né? E isso afeta tudo. Política, tudo, relações sociais e tudo. Toda a humanidade tem toda uma história. Acho que uma vez a gente comentou uma coisa parecida com isso aqui. Espetacular. Que era uma questão de... quando você... Eu lembro num Plavoncast antigo, não lembro qual agora, mas uma coisa que a gente falou do seguinte sentido. Quando você chega num ambiente, o ambiente está pesado. Você consegue perceber que tem alguma coisa estranha aqui. Verdade. Gente, eu fiquei sabendo, que aí eu não trabalho com isso não, mas é um spoiler. Eu fiquei sabendo que existe constelação sistêmica para imóveis. Interessante. Porque você conversa com a energia daquele lugar. Você já viu uma casa que tem gente, ela tá inteira, na hora que sai a pessoa, a parede começa a descascar? É falta de energia vital. Que interessante. É um lugar que ele tem história. Então, coisa esse rachando. Copo que é vidro, que a natureza trouxe, tudo isso aqui a natureza trouxe, tudo isso tem vida. Ó, você fala uma coisa muito interessante. Eu vou dar um exemplo para esse negócio não ficar parecendo também que a gente está viajando na maionese. Eu fiz uma viagem agora, recente. Eu fiquei 7 dias, meu apartamento ficou fechado 7 dias. Teoricamente, apartamento fechado, ele não deveria se sujar. Faz sentido? Sim, tá fechado, janela é tudo fechado, não entra vento nem nada. Sim. E eu deixei ele limpo na hora que eu saí. Cara, na hora que eu cheguei, eu entrei no apartamento, aparentemente ele estava limpo. Mas no outro dia eu fui fazer uma limpeza, né? Cara, eu fiquei assustado. A quantidade de lixo que estava acumulado, tanto de inseto morto, porque eles saíram das portas, fizeram revoada, os cupins, né? Uma loucura, bicho. A natureza toma conta. A natureza toma conta. E o xamanismo é a natureza. O xamanismo é uma filosofia de vida que você se conecta com a natureza. Então, é uma forma de ver o mundo. É pedir licença para esses bichos e falar, a gente mora aqui também, mas aqui quem manda sou eu, tá? Interessante, viu, Lisa? Dá licença. Ó, e aí você falou uma coisa que eu anotei aqui que me chamou muita atenção. Você falou em 4 corpos. O que é esses... Quais são esses 4 corpos? E me apresente, eu quero conhecê-los. Tá bom. Bom, eu aprendi isso no xamanismo e em outros lugares, mas de fato eu fui tomar consciência disso e conhecimento técnico na filosofia. Que quando fala de filosofia indiana, a gente fala de quaternário, que é o quaternário que compõe a nossa personalidade. Certo. Que são 4, obviamente, quaternário, são 4 essências que compõem, de fato, a nossa personalidade aqui para viver. Sim. Que é o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Tá bom. São as 4 formas da gente se administrar. Então, a gente tem o que a gente pensa, o que a gente sente, o quem a gente é em essência espiritual e divina, e como a gente se apresenta. Que aqui, como a gente já ouve falar tem vários clichês já falando que aqui é a carcaça. É a carcaça mesmo. Aqui é... Físico, mental, espiritual e... Emocional. Tá. E o equilíbrio desses 4... O xamanismo, ele trabalha com o equilíbrio desses 4 através do equilíbrio dos 4 elementos. Que é fogo, terra, ar e água. E para cada um deles vai tem... planeta. E tem uma representação. Fogo, terra... Ar e água. Isso. E esses 4 elementos, coração, eles existem no físico, no mental, no espiritual e no emocional? Ou o fogo é físico ou não? Eles têm uma representação que o físico é a matéria, então é a terra, que é a matéria, que é o que a gente consegue de fato apalpar. Sim. O emocional são as águas, então tudo que a gente vê num xamanismo ou no mundo, me fala, eu tive um sonho, eu estava me afogando.
Tá se afogando nas suas próprias emoções. Tá se afogando muito provavelmente no que você precisa falar e não tá falando, no que você precisa sentir e não tá sentindo. O mental é o ar, porque aí até, lembrando aqui um pouco do que a gente estava falando, o ar, ele é o único elemento que é incontrolável. Porque o fogo se apaga, por mais que, claro, quando vem a natureza, ela faz o que ela quer com todos esses elementos. Mas a água, você consegue contê-la no copo, o fogo, você consegue conter ele no copo, a terra, você consegue, e o ar não. Lisa, então, o ar, ele é o pensamento. Já teve alguém que queria estocar um vento. Sacanagem. Usina de estocar vento. Estocar vento. Mas não vamos polemicar. Não vamos. Mas me conta uma coisa. O ar, que é o que a gente não consegue controlar, e na hora que você chega para mim e fala, a mente a gente também não controla, isso é sensacional. Por quê? O que eu vejo por aí, e o que nós temos vistos, são centenas e centenas de gurus, de religiosos e de estruturas políticas e sociais tentando controlar a mente. E a gente só tem falhado. Já fizemos 2 guerras mundiais, estamos próximas da 3ª. Não é verdade? O doido lá querendo lançar uma bomba nuclear, o outro lá também. Tá sem controle. Até porque, pra mim, tá sem controle também porque as pessoas pararam de sentir. Você vê isso no mundo corporativo, que também é onde eu trabalho. Quando você vê isso no mundo corporativo, você fala de emoção com as pessoas, eles falam, não, mas a emoção tá fora. Fora de quem? De mim não tá fora de você. É impressionante isso, né? As pessoas acham que uma coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida emocional. Não, meu amorzinho, você tá todo num pacote só. É empresa, né? A galera fala muito do corporativismo, né? Da empresa, do limitado ali, né? Como se existisse. Como se existisse isso, né? E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é exatamente isso. Não existe empresa. Não. O que existe são pessoas. E se você, de alguma forma, anula a emoção, que é a pessoa... Acabou com ela. E isso vem sendo acabado há anos nas empresas, né? Há anos os profissionais não podem demonstrar isso. E aí agora veio a pandemia e lavou a cara de todo mundo. Sim. E aí tá todo mundo, olha, eu tenho não sei quantos profissionais em depressão. Ajuda. A minha vida, tipo assim, a minha vida é um sopro, né? Isso aí foi uma coisa que aconteceu muito, né? As pessoas começaram a perceber que a vida nada mais é do que hoje você tá aqui, amanhã você pode não estar, né? Então ou você valoriza o que você tem, ou você vai ficar a vida toda nessa angústia, né? Sim. Mas, Lisa... Clarissa. Ele chamou também de Lissa. Então, não quis falar nada, não. Mas eu vou deixar para o final para explicar. Para quem não conhece, mas eu vou... Clarissa. Clarissa. Mas existe, assim... O que você vê que é um erro que as pessoas cometem, né, nesse processo, assim? Eu tô chamando de erro porque eu realmente não tenho ideia, assim. O que você vê de erro, até mesmo que as pessoas acham o que é o xamanismo, assim? Os erros mais comuns, sabe? Os erros mais comuns. O mais comum e o mais grave de todos é achar que xamanismo é religião. Essa é a primeira coisa. Que xamanismo é uma religião, então que é uma seita, que é alguma coisa desse estilo. E o xamanismo, ele é uma filosofia de vida, ele é uma forma de ver o mundo, ele é um ponto de vista. Então eu posso ser católico e praticar o xamanismo. Claro, eu posso ser umbandista ateu e também. Eu posso ser ateu. Também, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque o xamanismo, ele de fato vê o mundo de falar... Bom, essa pessoa, ele tá nitidamente com o emocional abalado. Você vê uma pessoa com o emocional abalado. Você fala, xamanicamente, ele precisa de correção. Eu vou explorar isso um pouquinho melhor, porque se isso é um erro bastante comum, a gente tem que entender também que a pessoa que é religiosa, ela segue a religião. Sim. Então, a pergunta é assim, mas, Clarissa, eu vou estar cometendo um pecado mortal? Você tá entendendo? Eu sou católico. As pessoas têm medo. Eu tenho medo de ir pro inferno, ok? Contra as leis. E eu acredito em pecado mortal, sim, legal? Sim. Eu estarei cometendo um pecado mortal se eu fizer uma sessão de xamanismo? Não estará. Entendi. Pelo contrário, você estará vibrando, a sua alma vai falar, graças a Deus. Não. Mas você tem como me mostrar isso na Bíblia? Você entende o que eu tô dizendo? Sim.
Sim, não, mas eu te fiz uma pergunta. Mas é verdade, as pessoas buscam isso e elas ficam com medo, elas falam, tá, mas é algo que eu preciso confessar depois? Isso. Já me perguntaram se era algo que eu precisava confessar depois. Por exemplo, a Bíblia proíbe. Mas na realidade não, pelo contrário, porque como é uma conexão com o divino... Eu ia falar, é uma conexão com o divino, mas é uma conexão com o seu divino. E aí quando você falou da chama interna, o espiritual, o corpo espiritual é o fogo, inclusive. Isso que eu queria saber. Porque é a tal da centelha divina. O ar é o mental, a terra é o físico, a água... A água é ótimo. A água é emocional. É emocional, isso. E o fogo é o divino, né? O espiritual. Lindo. Que coisa... Não aprender isso Dentro aqui, da cara. filosofia, eles falam do septenário, que não... Aí tem o quaternário, que é a nossa personalidade, e tem mais 3, que é um triângulo acima, que é a tríade sagrada, que várias outras religiões tem. Todo mundo tem Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. Aí vai ter Shiva, não sei quem, Preto Velho, Caboclo e Ierê. Todo mundo tem uma tríade sagrada. E na matemática, a gente consegue explicar o universo com triângulos. Com triângulos, exatamente, que é a geometria sagrada. Tudo isso, é uma forma de ver. É a forma como eu vejo as coisas agora. Se eu vou fazer um curso, como vai ser feito, se eu vou fazer um curso, a primeira coisa que eu falo é qual é a tríade desse curso, o que eu quero, o que as pessoas que vão entrar vai precisar quitar. Então é Deus, o que elas precisam de conexão com o divino, o que precisa de conexão com a base delas de vida versus o futuro. Eu preciso fazer um passado, presente e futuro ali. Isso quer dizer que tem uma aplicação corporativa também? Claro. Não é isso? Claro. Então, eu fico imaginando aqui, Fábio, um empreendedor, um empresário, sim, que a empresa dele está passando dificuldade. Quantas não estão, né? Meu Deus do céu, tá todo mundo desesperado. Passando por um treinamento desse e restabelecendo lá a tríade que ele precisa ter para o negócio dele. Que é a tríade da empresa, que é missão, visão e valores. Resgatar e muitas vezes refazer. Então, o processo de consultoria xamânica entender o porquê dele. É um pouco disso. Falar quem é você quando você está indo. Porque muito provavelmente criou a empresa sem um pouco de propósito. Cria a empresa porque ganhou dá dinheiro. Um pouquinho de dinheiro. Cria a empresa porque era do pai, cria a empresa porque era não sei o quê, mas não cria porque tem propósito. Já aconteceu contigo, experiência mesmo pessoal, de você ir numa empresa, tempos depois, 1, 2 anos depois, voltar lá e ver ela transformada? Nossa, super. Super. É claro que a empresa precisa de mais movimento, porque são várias pessoas. Eu sempre falo que qualquer CNPJ tem vários CPFs. E não vou fazer transformação de CNPJ. Transformação de CNPJ quem faz é a Receita Federal. Isso faz. Eu não tenho nada com isso. Até fecha. Mas os CPFs precisam ser transformados. Só que aí entra que não é todo mundo que está pronto. Então, se eu faço um processo de coaching corporativaço, professional coach, é um padrão de performance da pessoa performar sob qualquer circunstância, ela querendo ou não, ela estando em depressão, com o filho doente ou não. O coaching xamânico, eu vou falar, tudo bem, você vai performar mais, mas por você se curar. Você vai ter prazer no que faz. E com isso, como consequência, você vai produzir melhor. E sustentável. Mas não vai ser assim, vamos bater meta. Não, bater meta é sentido, né? Vamos dizer assim, né? Porque não faz sentido você... Isso é uma coisa que eu vejo muito ontem. Eu vou até contar uma coisa para vocês de ontem. Nós estamos próximos do Natal, né? Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos próximos ao Natal de 2022. Próximo mesmo, né? Falta 3 dias pro Natal, 4 dias. Aliás, posso só te interromper? Deve. Desculpa. Sem crise. Você fica me zoando que eu acredito em Papai Noel? Não é? Nossa, mas aqui o presente. Claro, não era pra acreditar, não? Velho. Quem disse que não acredita? Olha o presente aqui. Essa menina é um presente, cara. Nossa senhora. Eu não posso falar. Bem defeituoso, mas é um presente. Faltando peça, mas tudo bem. Velho, na verdade, depois você vai entender que ela é a versão melhorada. Ela é a versão melhorada da casa. Oxe, menino, tá doido. Aqui. E eu fui comprar presentes, né? Aí fui numa loja lá. Eu entrei em 2 lojas. Claro que tem uma questão de atendimento e tal, não sei o quê. Mas uma loja, claramente a menina tava
Puta, só que com Thalita. Tava atrapalhando ela de chegar pra comprar. Ela tava, bicho, claramente ela tava insatisfeita de estar ali. Sim. E na outra loja que eu fui, a menina super atenciosa, rindo, feliz. Você via e a gente consegue perceber, não só pelo trato. Você comprou, né? Não, eu até comprei nas duas, mas pra você ver. Eu tava comprando as duas. Mas você ficou mais feliz na outra. Né? Lógico. Você só indica. Eu saí de lá falando, poxa, engraçado, eu tava comprando, não era assim, pouca coisa e uma pessoa te tratando. Teremos presente. Será? Eu já sei pra qual amigo oculto que eu vou. Eu só espero que eu seja esse amigo aí oculto. Essa ocultice aí seja eu. Não é. Não leve a mal, não leve a mal. Tá. Mas essa questão que a gente está falando de como as empresas têm esse problema, das pessoas que estão lá, os CPFs que estão lá dentro, né, os números que estão lá dentro, as pessoas infelizes não faz sentido, né? Senhora. E aí você tem essa vivência. Você tem uma história, assim, você lembra de alguém que você fala, poxa, aconteceu uma vez, abre aspas, você lembra de uma história? Lembro pessoa física, né? CPF. Sim, claro. CPF. Sim. Que já aconteceu uma pessoa que é lá de São Paulo mesmo, e ela fez uma grande transformação na vida dela. Só que assim, chegou pra mim com um problema de casamento. Porque eu não tô dando bem, eu tô insatisfeita, na verdade eu tô com problema, meu casamento, meu trabalho tá um saco. Ninguém chega pra resolver o problema do trabalho no xamanismo. É muito interessante. As pessoas chegam pra se resolver, elas falam, olha, eu já não sei mais o que fazer. Então eu tô aqui pra resolver, eu não sei, eu já tô testando qualquer coisa. Que coisa maluca, infelizmente, né? Ele ainda entra no qualquer coisa. É como se o ganha-pão ali, ele fosse uma coisa à parte das emoções. À parte. Tanto que quando eu começo a falar de trabalho, e aí quando eu falo sobre o coaching xamânico, as pessoas falam, mas como? Mas como é que eu vou fazer xamanismo na empresa? Vou pôr uma pedra na minha mesa? Eu falo, pode ser, pra decorar só. Porque é a única coisa que serve. A questão toda é você aprender a lidar com as suas pedras interiores. Se eu pôr uma pedra na mesa. Olha, eu já falei isso. Eu falei, eu não indico. Falei com essa menina. Eu falei, eu não indico. Porque no dia que seu chefe te irritar, você vai dar. É um perigo. Você vai fazer ele engolir aquela pedrinha. Então é melhor não ter pedra. Tem uma coisa mais leve, assim, um incenso. Aí ela foi pra resolver o casamento. Ela foi pra resolver o casamento dela. E casamento não era nem esse o BO dela, mas ela não tava feliz em nada. Ela falou, o meu casamento não tá legal, meu trabalho não tá legal, minha relação com meus filhos não tá legal. Ela já tinha 52 anos. E vai chegando numa certa idade que eles falam, mas é o que tem mesmo, né? Eu falei, é o que tem não, meu amorzinho. Né? É o que tem não, você tem todos os dias da sua vida pra você mudar. Tem toda, assim, a gente fica te interrompendo, Clarissa, mas é só pra acrescentar. Mas é a indústria da tragédia, a indústria da doença. Nossa e é pra isso mesmo. Não, você é velho mesmo, velho é doente mesmo, tá aqui uma caixa de remédio. É um trem horroroso, cara. Não, é impressionante. E essa mulher, inclusive, ela já tava tomando remédio. Pois é. Remédio pra... É aquela coisa que já tá no remédio pra dormir, no remédio pra acordar. Te mandei um vídeo lá, né? Pois é, eu lembrei disso aqui agora. Depois a gente conta, gente. Não, sem spoiler. Vamos lá. Mas... E aí ela foi tirando, porque na verdade ela não conseguia dormir por conta dos pensamentos. E aí, assim, eu vou contar, porque ela vai ouvir. Ótimo. E tá tudo bem, eu não vou citar nomes. Mas o grande problema da vida dela... A Joana, aposto que foi a Joana. Eu gosto de chamar de Josefina. Josefina é nascida em Cazaquistão. Todos os meus treinamentos é só no Cazaquistão que dá merda nas empresas. Imigrante de 15 anos no Brasil. Exatamente. Chama Josefina. E ela... até perdi o que eu ia falar, gente. Não, aí ela foi com problema de casamento, querendo resolver o casamento, mas vida ruim. E aí a gente fez e ela já tomava um tanto de remédio. Tomando um monte de remédio e já com 50 e poucos, já com a sensação de que já deu. Já tô descendo a serra. Já tô descendo a serra. Eu escuto isso aí. Exatamente, o tempo inteiro, assim. Quem vem falar comigo, eu tô velho pra essas careca, coisas. já tô gordo, deixa. Pelo amor de Deus. Pra viver, basta estar vivo e querer, né? Porque todo dia é uma responsabilidade estar vivo. E aí, eu sei que a gente fez uma meditação xamânica com essa mulher. Eu, no caso. E aí, a meditação xamânica, quando tem um xamã por perto, nada mais é que uma meditação ao som do tambor, que é esse tambor aqui, que é a minha tatuagem. É meu tambor. Isso, coisa linda. Tá aqui já. Podia ter trazido. Podia ter trazido, mas tá? Tá de boa. É verdade. Podia ter...
próxima. Eu vou colocar a imagem dele aqui. É a próxima. Até porque, depois eu quero falar num outro podcast, que eu sou assim, gente, maravilhosa, sobre felicidade corporativa, que eu me certifiquei internacionalmente em felicidade corporativa. Coisas novas que estão chegando. Eu falei que ia ser um Plavocast de 3 horas. Eu tenho presentes. Eu falei. Mas a viagem, aí eu fiz uma, que a gente chama de viagem xamânica, mas até para as pessoas entenderem, não é uma viagem. Isso. Então, assim, ó, só pra gente tentar imaginar o que estava acontecendo. Então tinha um tambor, uma frequência. Na realidade é isso. É a frequência do tambor. É um tambor consagrado, então é um tambor que a gente consagra ele nos 4 elementos, obviamente, para ele poder ter vida própria ali de uma certa forma. Então ele emana uma energia foda, e é foda. Eu já fiz, é maravilhoso. É maravilhoso, não se ofenda. Gostoso. Eu sempre falo que xamanismo, eu só consigo traduzir como foda. Eu não consigo traduzir como outra coisa, assim. É muito bom, cara. O sentimento é muito bom. É tudo muito bom. É uma energia. A energia é muito. É uma energia muito energética. Vamos dizer assim. É uma energia foda. Energigilda. E aí eu fiz essa meditação e eu encontrei ela. Que a meditação no xamanismo é muito assunto, viu, gente? Mas dentro do xamanismo, uma das viagens, uma das meditações que a gente pode fazer enquanto xamã é fazer um resgate de alma na pessoa, que nada mais é, que a psicologia até explica isso sobre a fragmentação do psiquê. Sim. E no xamanismo, a gente sabe da potência e da possibilidade de resgatar esses fragmentos. Opa! E a gente, espiritualmente, a gente vai lá e resgata. E aí, eu não fazia a menor ideia da vida dela, da infância. Eu sei que eu encontrei com essa... Ela era uma menina, e eu falei, você devia ter uns 3, 4 aninhos, bem pitiquinha. E aí eu falei, você tinha franjinha, cabelinho assim, você tava de marisquinha, um vestidinho assim? Aí a pessoa começa a chorar. Porque era assim que ela tava, e ela tem essa foto, sabe? E essa visão chegou a você? É assim que funciona? Chegou pra mim. Aí eu falei, eu te vi assim, e eu te vi chorando muito com uma boneca sem cabeça na mão. E aí ela falou assim, era uma bonequinha preta? Aí eu falei, era uma bonequinha preta. E aí essa mulher desabou a chorar, porque foi uma bonequinha, a única boneca que ela teve, que ela é de uma outra geração, então era aquela boneca de cabeça de louça ainda. Sei. E que quebrou a bochecha, né? Bateu a bochecha, quebrou a bonequinha. E o irmão, o pai, tio, qualquer um, arrancou a cabeça da filha dela, porque aí para aquela criança, aquela boneca é a filha dela. E arrancou a cabeça e falou, boneca horrorosa, todo quebrado, joga fora essa bagaça, não sei o quê. E ela perdeu a esperança de vida a partir daquele momento que ela perdeu uma filha. Caramba! E eu contei pra ela, e eu não sabia porque ela tava chorando, porque era e eu sempre tenho medo, eu ainda tenho 7 anos de xamanismo e eu ainda faço assim, gente, será que é de verdade? E eu lá na meditação falo, não vou contar isso não, porque esse vestido não existe, eu fico achando que é coisa da minha cabeça. E não, mas é eu dentro dela. É porque no xamanismo, o meu eu superior, a minha alma, pede licença para entrar na alma sua, e aí ou você acessa, ou você me dá acesso ou não. Às vezes eu não consigo entrar na pessoa. A pessoa tem tanto medo que eu não acesso. Eu tô chocado, porque assim, eu tô te interrompendo para relatar, porque eu já passei por isso já aconteceu comigo. E não foi numa sessão xamânica, foi numa sessão de constelação espiritual, familiar. Constelação é outra coisa. Absurdo. Você realmente entra no campo, que a gente chama, né? Entra no campo energético. Da pessoa. A gente entra no campo energético. Meu Deus, isso é muito bom. Impressionante. É muito e aí, no final das contas, ela resgatou essa vitalidade, até da própria maternidade dela, porque no final das contas ela perdeu um filho que era uma boneca. Então, muito da maternidade dela estava com um problema ali, com os filhos já com 20 e tanto, 30 e poucos. Aí tudo melhora, a relação com o marido melhora, ela começa a transar com o marido. Porque aí ela voltou a ter autoestima, ela voltou a ser uma pessoa completa quando fala, não, mas... Só que aí, assim, não é que a gente resgatou ela, eu não peguei aquela criança de volta, eu não peguei aquela boneca... Só que, a partir daquele momento, aquela criança que tem aquela trauma, porque quando a gente fala trauma, o povo só fala, não, mas eu tive uma infância super tranquila. Não faz nem ideia, Não faz nem ideia, porque ela só perdeu uma boneca. Então, pra isso, todo mundo fala, mas isso é uma infância tranquila? Quem nunca perdeu um brinquedo? Quem nunca quebrou um brinquedo sem querer, por querer um primo quebrou mas não sabe o quanto mas isso... Mas não sabe aquilo, o caos que causa dentro da pessoa. Então, o que a gente resgata, eu, enquanto xamã, o que eu resgato nela... é aquela potência daquela criança
de uma maternidade com autoestima, por exemplo. Então, agora ela trabalha o filho dela por conta daquela boneca. E aí eu resgato aquela dor de alma dela, faço curas no meu local de cura, que aí tem uns rolês compridos, mas eu faço cura no meu local de cura e devolvo para ela. Uau. E falo, devolve para o campo, é seu, mas a sua potência, não é aquela criança chorando. Eu fico só imaginando o quanto restaurador, eu vou chamar de técnica só porque eu não tenho outra palavra, o quanto que essa técnica ela é importantíssima para muitos setores. Nossa Senhora. Para muitos setores. Eu tô pensando aqui também a mesma coisa. Não é? Sim. Mas muito. Até no esporte, porque eu fiquei imaginando esporte aqui. Eu tô imaginando esporte por causa da Copa do Mundo que aconteceu agora. Sim. Né? Um vexame técnico, né? Do treinador. Porque isso ali foi ridículo, né? O que o Tite fez ali com a seleção. Um vexame técnico e tudo. Então faltou ali uma congruência, né? Não é? Nossa. Muito fragmentado, tudo muito eu fico imaginando, cara, outro dia eu fui num evento desse de final de ano, né? Agora, poucos dias atrás, de uma escola pública. E eu sentei numa mesa de professores, sentado numa mesa de professores. Maravilhoso. Porque eu falo isso, e foi legal, porque tipo assim, eu sempre fui um aluno difícil. Eu sempre fui um aluno mais difícil. Aí eu tô entre dois professores aqui, mas eu fui um aluno que, na escola, no ensino fundamental, ensino médio ali, eu era diferente dos outros. Eu pagava coxinha pra todo mundo. E não sabia, os professores não sabiam lidar com você. Mas assim, eu era um menino bagunceiro, né, assim, agitador, mas eu sempre fui do bem. Então os professores gostavam de mim. Eu sempre conto isso aqui, os professores gostavam de mim. Mas ali eu estava sentado numa mesa e me veio algumas ideias nesse sentido, assim, a questão de como que eles trabalham as crianças hoje em dia. Eu queria entender um pouco mais do backstage ali da escola, né? Da parte de trás da sala ali, do que acontece na sala de professor, que é uma coisa que eu não conheço, né? Eu conhecia a diretoria, mas a sala de professor eu não conhecia, não. Só conhecia a sala da coordenadora. É isso aí. Só a coordenação. A disciplinária da época. Aí. Mas, e aí, eles me contaram várias histórias ali, né? Dos alunos que são muito difíceis, porque a gente é uma escola pública e uma escola próximo de favela, então eles têm muitos alunos que dão muito trabalho. Eles estavam me contando algumas histórias, não vou entrar em detalhe do que eles me contaram ali, porque não vem ao caso, talvez num outro bate-papo. Mas muitas coisas que eles me falaram de traumas que as crianças já têm, veio aqui na minha cabeça agora esse sentido. Porque você imagina que como que as pessoas crescem lotados de traumas, lotado de pancada, e beleza, que ali na adolescência ele se resolva na porrada, igual eu fiz muitas vezes, se resolva se revoltando, virando punk, igual eu virei. No coletivo ali, nas interações. Sim, e como que isso, lá na hora do vamos ver, que é a hora que você vira adulto, que é a hora que você tem que, como se diz, né? Quando chega a DARF. Na hora que chega os boletos. Quando chega a DARF, que é a hora que o bicho tá pegando, que você tem que separar o joio do trigo ali. A galera não consegue, cara. Muita gente não consegue. Claro que tem várias outras coisas, a gente não vai entrar nesse assunto. Não vai ser o disciplinário, não vai ser a didática de Paulo Freire que vai resolver esse negócio. Não é. Não adianta. Porque tem tanta coisa, tem tanta carga emocional, tanta energia destruída, que eu acho, cara, que seria o primeiro passo, ou seria a forma certa de fazer seria reequilibrar essa parte e a partir dali você começa a se encontrar de verdade, né? Na realidade, até a neurociência também explica isso, quando ela descobre a neuroplasticidade,
a gente descobre que o nosso cérebro continua evoluindo, que a gente continua fazendo novas sinapses, que a gente continua produzindo novos neurônios. E isso, eu não tinha essa ciência, aí eu fui fazer um curso de neurociência exatamente porque eu não conhecia disso, e eu queria explicar o xamanismo, que eu falava, mano, esse negócio funciona, mas eu não sei como. Eu não sei como ele funciona internamente, porque... E aí, assim, eu peço depoimento pro povo, pra botar não sei aonde, não sei o que, não sei o que lá, o povo fala, não sei o que falar. Ele transformou minha vida. Como? Não sei. Eu sou outra pessoa como? Não sei. E eu tenho gente que me manda mensagem... Porque a gente querer nos dar exemplos concretos, né? 2, 3 anos depois que ela fala, Clarissa, cortei meu cabelo. E aí você fala, nossa, que básico cortar o cabelo, não? Para aquela pessoa ali, que veio da religião XYZ e que conseguiu falar, mãe, eu vou cortar o meu cabelo, e ela tá com 45 anos, e ela avisou pra mãe que ia cortar o cabelo, 2 anos depois ela me mandou uma foto. Você fala, isso é depoimento? Pra ela? É transformador. Puta merda, que incrível. Ela teve que falar, ela teve que botar limite nela, e aí ela conseguiu botar limite numa relação onde ela era a outra há anos, e que ela era super subjugada, e ela se sentia que pra quem tá bom. Essa frase é quem chega no xamanismo. Sabe aquela sensação, assim, de falar assim, eu tô com 52, tô com a vida ruim, mas pra quem tá bom. Tá bom, minha vidinha, já vivi. Tô num relacionamento ruim, isso, mas pra quem tá bom. Aquela sensação de incapacidade tirar própria. Isso assim. Isso é Só que assim, eu acho que o mais difícil das pessoas entenderem é que não tem um caminho certo. O xamanismo não é um único caminho, nem tem que ser o primeiro. Claro. Só que ele é uma das formas. Aí quando outro dia eu tava fazendo um processo de coach num executivo, e aí ele falou, Clarissa, a gente tá fazendo coach da minha equipe, tá tudo lindo, a galera tá bombando, tá maravilhoso, um coach mais tradicional, nesse caso, mas... Aí ele falou assim, só que é o seguinte, depois dessa nossa reunião, a gente pode ficar aqui mais um pouco? Eu falei, posso. E aí ele tinha acabado de assumir uma nova diretoria, e ele falou assim, Clarissa, eu vi você falando na hora do almoço, a minha infância foi ótima, de Belo Horizonte, inclusive, mas ele mora lá. Ele falou, a minha infância foi ótima, morei ali não sei aonde, fiz não sei o quê, fui não sei o que lá, eu tô ótimo. Só que depois que eu assumi esse trabalho como diretor, eu tenho chorado no banheiro agachado, igual menino. Olha só. Eu falei, bem-vindo ao time, meu amorzinho. Você só tá chorando agora? Oxi, você foi bem demais até agora. Como é que você chegou até aqui? Ele falou, eu não me vi chegando. E aí um outro também, num processo de coach, mas durante a pandemia, eu falei uma coisa com ele, ele começou a chorar, e ele pedindo milhões de perdões. Imagina, um diretor chorando num processo de coach. Ele pediu desculpa porque ele estava sendo fraquíssimo, né? Ele estava se tornando... Não se deixava ali. E não tinha nada gravando, ele tava super vulnerável ali. Eu falei assim, você chora? Graças a Deus, eu achei que não, menino. Achei que você era um robô. Ele falou assim, não, e você tá me mostrando o toque que você me deu semana passada? Ele falou assim, mas não deu nada de bom pra empresa ainda. Mas eu descobri que eu tenho filhos. Eu falei, é isso, porque a partir do momento que você descobre que você tem filhos, você, quiçá, lembra que você tem uma equipe. Isso é lindo demais, porque... A mesma proporção. Sendo o fogo, a chama, sendo a chama, o xamanismo, e isso tem relação direta com o espiritual, quando essa chama volta na pessoa, isso transforma o mundo, gente. Transforma o mundo dela. Transforma o mundo. Transforma as relações, velho. Transforma. Então, quem você ofendia gratuitamente, você para de ofender. Até porque, quando você começa a se entender... A inveja desaparece. Né? É uma engrenagem de vários... Só que aí não desaparece. Isso você pegou num ponto que eu adoro conversar. Não é instantâneo, não vai mágica. Desaparecer. Ela tá ali, mas agora você tem consciência dela. Você tem consciência dela. E aí, só que aí o xamanismo entra com um negócio chamado autorresponsabilidade. Porque aí você fala, porque meu pai fez. Você que pegou assim também. Você tem metadinha aí do processinho. Seu pai fez até 3 anos a grande bagaça que você tem. Porque papai é só até antes da DARF chegar também. Depois da DARF chegou, bora resolver a vida. E assim, aí quando muita gente chega no xamanismo quando não tem muita explicação do que ela tá vivendo. Ela fala, eu já tô na terapia convencional, só que na terapia convencional passa pelo mental. O xamanismo taca mais aqui, ó. O emocional. Então, essa é uma pergunta que eu acho que chegou na hora certa. Qual a diferença principal entre os métodos convencionais de resgate da autoestima e da felicidade e tudo mais com o xamanismo? Primeiro de tudo, velocidade.
O xamanismo, ele tem uma capacidade de velocidade que, às vezes, as pessoas falam, Clarice, a gente pode pular uma semana? Porque tá muita informação. Porque, assim, eu vou fazer uma viagem, eu não fiz uma viagem para resgatar a menina que tava com a boneca sem cabeça, certo? Certo. Eu fui lá para saber o que tava atrapalhando ela na vida dela agora, com 50 e poucos anos. Sim. Então, eu cheguei lá e aí eu resgatei essa questão. Aí ela lembrou do problema que ela tinha. Porque puxa outras. Porque aí veio tudo. Aí veio pontas. a relação dela com quem arrancou a cabeça, não sei se foi o pai ou se foi o irmão. E aí ela falou: nossa, eu tive uma relação assim com meu irmão. Veio milhares de informações naquela viagem que eu só contei pra ela o que eu vi. E ela só falou, nossa, isso me faz lembrar. E aí eu lembrei de quando eu ia pra casa da minha avó, eu apanhava. E aí surge quem não lembrava que foi abusado. Qualquer tipo de abuso, né? Emocional. Então, mental, essa diferença sexual. número 1 é que no convencional o cara pega só aquele ponto e tenta resolver ele ali e pronto, acabou. Exato. E ele tá muito no racional. Então, se você pega uma pessoa que tem uma... É só aliviar o sintoma ali, imediato e pronto. Ele não vai na causa, né? Não identifica outras causas, né? Até é o remédio. Até vai na causa. Certo. Eu É o acho que a remédio. terapia convencional até vai na causa, mas ela demora anos pra chegar nisso, porque é você que tem que chegar. O terapeuta não vai falar, oi, tudo bem? Você traz tudo à baila mais rapidamente. E aí é Entendi. tiro, porrada e bomba mesmo, assim. Que interessante. É pancada. É pancada. Uma Então, jornada é mais rápido. xamânica é bem mais rápido. Então é mais rápido. É mais rápido e aí vai nas causas. A gente não fica... Caramba. Eu não quero que a pessoa fique falando demais, porque ela vai falar dos BO dela, que ela tem a conexão mental, mas ela não faz ideia do estrago que isso causou na vida dela emocional. Sim. E aí, assim, esse cara que tava chorando no banheiro, como diretor, na realidade, a questão não é que ele não tá com medo de ser diretor. A questão é que quem nunca se achou impostor? E aí ele falou, quando eu virei diretor, eu falei, meu Deus, vão me pegar, eu não sou esse cara tão moço, não. Vão me pegar em algum momento. Internamente ele fica com esse pensamento. Dentro dele ele tava se matando, eu não achando vou gerar o que... resultado que eles esperam que Exatamente, eu fui promovida. E aí você começa a se sabotar também, Super, sabotar tudo, né? Super. E aí a saúde física Nossa, dele foi a primeira. Impressionante, cara. A saúde física dele foi pro saco. Impressionante, porque você começa a lembrar de algumas pessoas que têm esse sentimento, assim, né, de... Assim, não impostor. Né, que o cara fala, pô, eu não... Ó, tem um grande amigo meu que passou por esse processo e, graças a Deus, parece que ele conseguiu, sabe, desvencilhar. É o metrô que passa aqui. Eu achei que ele tava entrando no caso. Passa o metrô aqui, uns 5 quilômetros daqui, sabe? Mas ele até conseguiu. Hoje eu falei com ele mais cedo e eu falei, velho, que bom que você tá bem aí e tal. Tá trabalhando numa empresa fora, né, daqui, da cidade, e tava tendo um maior conflito, assim, e agora parece que ele deu uma estabilizada, mas por causa disso, ele não tava conseguindo assumir o papel que eles entregaram para ele, e ele falou, velho, não vou, sabe, não tô conseguindo isso aqui. Eu falei, velho, que isso, bicho? Isso aí é muito a sua cara. Você é muito competente para isso e tal, mas o próprio cara começa a se sabotar. Então, e aí, o que mais? Tem uma outra... É mais rápido do que o convencional. É mais rápido que o convencional, vai direto na causa, então não fica Vai direto então, na assim, causa. vai resolver a minha gastrite? Não vai resolver a sua gastrite. Você vai ter que botar tudo que fez a gastrite pra fora. Entendi. Mas aí é responsabilidade sua, meu amorzinho. É você que vai ter que vomitar na cara de quem te causou esse mal aí. Entendi. Porque pro xamanismo, como a gente entende que tudo são os 4 elementos, de fato, todos os nossos corpos estão conectados. Então, as nossas doenças vêm da doença emocional, da doença mental e da doença espiritual. O que adoece o corpo físico, que ele é o último lá do quaternário. Então, você vai descendo, né? Você vai chegando na mente... O espiritual, a mente, o emocional e depois o corpo físico. Então, o corpo físico, tudo que chega no corpo físico, ele é promovido, né? Ele vem de uma causa interna. É o que é o chamado no convencional de somatização. De somatização. Certo. De plasmar. Aí tem vários nomes, né? Que as pessoas vão plasmando as coisas. E tem alguma outra característica, assim, que que a gente pode destacar? Olha, porque essas duas aqui já são arrebatadoras. Pra mim já é isso, assim. Mas o resgatar, não tem preço resgatar quem você é. Não tem preço. Aí não tem preço. Porque aí eu não consigo nem quantificar, ninguém consegue dar depoimento, porque é só falar, Clarissa, hoje eu consigo me ver. Eu consigo acreditar em mim, eu consigo acreditar que existe vida.
que eu tô viva e que eu não tô sobrevivendo. Tem alguma palavra para isso? A essência? É algo assim? Essa chama vital? No xamanismo a gente trata de eu superior. Eu superior. Eu superior. Tem várias outras linhas também que tratam como eu superior, né? E aí a gente fala do nosso ego. O resgate do eu eu superior. É o nosso eu inferior e o nosso ego grandão, que é a nossa tríade sagrada, é o nosso eu superior. Que é o criativo, que é o da vitalidade, que é o da chama, que é o divino, que é o espiritual. Que é o que nos mantém vivos. Que faz a vida ser boa e de todos ao nosso redor. E que faz a vida ser vida, né? Porque muita gente acha que tá vivendo e tá só sobrevivendo. E acha que a vida é só viver isso daí, pra quem tá bom, é a corrida dos ratos. E aí, graças a Deus, eu não sei por causa de quê, acho que, não sei por causa de quê não, mas tem vários movimentos humanitários e pandêmicos depois disso também, depois de Covid, que é esse movimento da galera acordando. A pandemia, ela empurrou um monte de gente pra acordar da alma, graças a Deus. E temos que passar por isso. Principalmente, você imagina, eu fico pensando, por exemplo, que a minha área na área da saúde, eu fico imaginando os profissionais de saúde, o tanto que eles sofreram e continuam sofrendo hoje, justamente porque está ainda nessa corrida dos ratos, da sobrevivência, mas não cuidou de si. Não é muito. Olha o tanto de gente que a gente poderia ajudar, então, lá na área da saúde. Olha o tanto de gente que a gente poderia ajudar, como você citou muito bem, nos processos pedagógicos, lá na educação. Dentro da educação infantil, eu fiz um curso de antroposofia há um tempo atrás. Nossa, mãe. Quando o Vitor nasceu. Prazer. Antroposofia. É um estudo antropológico, é um estudo do ser humano, mas de uma maneira integrativa. Então, quem é o filósofo é o Rudolf Steiner, e ele que estudou essa antroposofia e falou, o ser humano é um ser humano integral, ele não é só o corpo físico, porque isso ele falou lá atrás, que todo mundo ainda achava que o corpo era uma máquina, então você bota óleo aqui, sai lá embaixo e gira... Os ingleses fizeram muito mal para nós, né? Vamos deixar claro, né? Esses ingleses são danadinhos. Mas os donos do dinheiro, eles sabem que não é bem assim, né? Claro, exatamente. Mas por quê? Peraí que eu viajei aqui. Não, os professores que começaram a trocar ideia. Não, por causa da Revolução Industrial, as escolas, por isso que tem o The Wall lá do Roger Waters e Pink Floyd, é justamente para isso, né? Deixa as crianças em paz. Deixa a criança ser criança, pô. Você ficar treinando a pessoa pra ser um robô é uma sacanagem. E foi o que fizeram com a gente. Mas foi o que fizeram. Essa foi a estratégia dos ingleses pra dominar o mundo. Tanto é que eles dominam até hoje. Sim. Entende? E aí vem todos os produtos tecnológicos, vem disso. Que doido. E Rudolf Steiner, eu dei uma viajada aqui. E o dinheiro, né? E o dinheiro, porque eles inventaram o dinheiro. Que é uma loucura. Cara, ótimo. Então dá dinheiro pra eles que eles podem comprar um presentinho no final do ano, no Natal. Eu fiz um curso... Ela tá querendo ser minha... Amiga desoculta. Eu quero ser nada oculta. Mas pode falar. Não, vai no outro assunto. Depois a gente volta na antroposofia. Não, porque eu fiz um curso na... Mais um. Eu fiz um curso durante a pandemia, pra não ficar doida, né? Que eu fiz 200 cursos online e fiquei doida, não adiantou. Mas o objetivo era manter a sanidade, mas não rolou, não. Aí foi muita informação, aí eu fiquei doida. Mas eu fiz um curso com o Murilo Gun, não sei se vocês conhecem. Claro. O Murilo Gun, maravilhoso. Nossa, aquele maravilhoso. curso de criatividade. Sim. Foi uma desconstrução. E aí foi lá que eu conheci um pessoal que é da desescola, que é para tirar a forma como a gente foi criado para aprender. E o Rudolf Steiner, voltando também, o Rudolf Steiner ele explica que o crescimento do humano não é só necessariamente o crescimento físico, que ele repete ciclos. E aí a gente entra naquela teoria dos setênios, que de 7 em 7 anos a sua vida dá uma virada, porque você muda de setênio, você muda de fase do joguinho. Então, de 0 a 7, sendo que a neurociência já falou, de 0 a 3, 80%. Os outros vão ser divididos até 21%. Até 21 anos. Os outros 20% são divididos até 3 ciclos de 7 anos. 3 ciclos de 7 anos. E depois você só vai replicando esse ciclo. Então, eu, por exemplo, que faço 42 agora em março de 2023, eu tô no 42. E 42 é um... E que horas que... falar isso. Não, e que horas que começou o jogo da mentira? Como assim 42? Oxe, 42? Um cara com cara de 19.
Não, agora que hora... Esse cabelo rosa, então, eu tô com cara de 19. Nossa, sério? Não, 42, cara, faço agora. Faço agora, 42. Xamanismo, gente. Não sei pra que ela tá falando na 7 anos cidade. xamanismo. Sei pra que ela tá falando na cidade. Porque... Mas isso é estratégia, meu filho. É porque ela é mais velha que eu, né? Eu, por exemplo, tenho 70 anos. De alma, né? De alma, pode ser. Mas aí explica, então, que até 21 é que, de fato, de 0 a 7 é a nossa construção corporal, por isso que criança é motor. Criança não para, tem uma energia surreal. Dos 7 aos 14, ela vai pro crescimento emocional. Então, você vê esses meninos de 7 anos discutindo tudo, querendo saber de tudo. Os de 9 anos já... Sabe tudo, já é Deus no planeta. Né? Eles ficam porque eles estão ali sentindo coisas. Então, hoje em dia, infelizmente, eu já atendo pessoas com xamanismo que eu comecei a atender uma menina com 8 anos querendo se matar, querendo perder o sentido de vida. Perdeu o sentido de vida com 8 anos. Meu Deus Porque, de do fato, céu, essas crianças estão vindo com uma espiritualidade enorme e colocam numa carteira da escola. Uma carteira inglesa. Uma carteira inglesa, cada um atrás do outro, ninguém demonstra poder de nada. E aí, aquela pergunta que você me contou de... E com acesso à internet. E quem tem processo? E quem tem potências? Quem tem potências diferentes? Vocês investem? As escolas? Não. Padroniza todo mundo e pronto, acabou. E o Rudolf Steiner, ele vem falando que cada criança tem que estar sendo respeitada pelo seu processo. Então, de 0 a 7 anos, ela tem que aprender nada. E por isso que os dentes começam a cair a partir dos 6, 7 anos, que é quando o cérebro está virando a chave e fala, agora ele está pronto para alfabetizar. Aí hoje você pega gente, como eu tenho casos próximos meus, que com 4 anos fala inglês com a tia. Eu fiz agora um trabalho pro pessoal assim. Por que ele devia estar falando male gugu dadá até agora? Por que a pessoa que é criança já tá... ele já é alfabetizado. Que bosta. E eu morro de dó. E aí eu falo, cliente potencial pra mim. Quando crescer, todo mundo cagado. Olha só. Todo mundo cagado. É porque aí a gente começa a entrar numa área muito interessante, que é... Tem muita gente nos ouvindo aqui, e essa galera deve estar, caramba, então, como que a Clarissa Matos, com o xamanismo, consegue me ajudar? Ela vai me ajudar em que área na minha vida? Vai me ajudar com os meus filhos? Vai ajudar com as contas que eu tenho que pagar? Você entende isso? Sim. Vai ajudar em tudo isso, em tudo que for de encontro com a vida dela. Porque, na realidade, o que é feito é curar a pessoa. Boa. É uma cura de dentro para fora. Então, não existe um mundo aqui fora. Então, não existe uma viagem que a gente vai pro astral. Pelo contrário, eu tô dentro de você, o risco é zero, nem do chão passa. E aí a pergunta que não quer calar aqui. Eu tenho que tomar alguma coisa, alguma substância? Essa, além da religião, esse é o segundo ponto. Segundo medo. Segundo medo. Não é? Nossa, será que eu vou ter que, sei lá, fumar alguma coisa? Mas eu vou fumar. Ela vai soprar charuto em mim, sei lá, umas coisas assim. Não tem isso. Não tem isso. Ou melhor, tem também. Mas tem não também, precisa. Mas não precisa ter. Porque aí a gente tem 2 linhas xamânicas. Tem o xamanismo mais raiz e tem o Nutella. Tá bom. Que, na verdade, o Nutella, que eu tô brincando, mas é chamado de neo-xamanismo, que é esse xamanismo urbano. É um xamanismo moderno que a gente consegue fazer dentro de uma sala. Então, eu atendo que online. Que pode ser, inclusive, corporativo. Claro, eu atendo online. E dá pra ser online Dá isso? pra ser online. Uau! Ano passado. Semana passada, ou semana retrasada, não sei, eu fui fazer um treinamento, fui dar uma palestra numa rede hoteleira. Hotelaria voltando. Amém. Maravilhoso. Amém. É porque ela é do mundo. Eu também eu brinco que na minha última encarnação eu formei em turismo e hotelaria. Tá. Já passou tanto tempo que eu já não lembro mais. Uhum. Mas eu fui dar uma palestra, eu e mais uma par minha lá, a gente foi dar uma palestra sobre felicidade corporativa e tudo mais. Só que aí, na minha dinâmica, a gente trabalhou uma ferramenta que tem na internet, que é o VIA, que fala das forças de caráter dos profissionais. Então, a gente dá para transformar o xamanismo em competências, por exemplo, em comportamentos e atitudes. Então, tem aplicação corporativa. Tem aplicação. E aí, as forças de caráter das pessoas que estão ali, são os executivos que fizeram o teste,
Eu joguei aquilo ali tudo pra vida real deles e falar, beleza, isso aqui você busca como? Isso aqui você pega como? Ah, eu tenho uma força de caráter que é a criatividade. Você usa? Não, então tá mal. Não tá feliz. Se não tá usando, tá ferrado. Nossa, e aí a galera pega aquele relatório e faz assim, ó. Isso que eu queria saber. E agora? E agora é se cuidar, porque aí as pessoas começam a ter noção, semana retrasada, isso eu tenho certeza. Eu fazendo um processo, obviamente, eu estava em São Paulo, ela estava em Manaus. Olha isso. Só lembrando, né? Você mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Você é de Belo Horizonte, mora em São Paulo. E com online, e a técnica funciona no online, acabou. Gente no mundo inteiro. No mundo todo. Mas eu conversando com esse cara, e ele só falou assim, Clarice, você está trazendo soluções para problemas que eu nem sabia que eu tinha. Tá vendo só? Que é tipo, eu nem sabia que isso era um problema, eu não sabia que isso era... Porque aí, assim, não é que a pessoa não consegue ser um bom profissional, ela consegue crescer na carreira, ela consegue um monte de coisa. Mas à custa de quê? À custa de quê? Porque aí o cara já tava no terceiro casamento e não conseguia se manter. Ele falou, vai estragar meu terceiro casamento, eu não aguento mais perder as pessoas por causa da empresa, porque não sabe dizer não, porque não sabe tomar decisões, e se toma decisão centralizado, e aí se torna muito egoísta, ou então ele é muito descentralizado, e aí as decisões não chegam, não bate meta, porque está sempre tudo atrasado, porque é sempre muito democrático. Então, os erros, os problemas que a gente tem internos, eles ficam claros no nosso agir, nos nossos comportamentos no dia a dia, nas atitudes. E a gente só precisa mudar as atitudes, que aí vem a neuroplasticidade, que ela fala de mudança para fazer novas conexões neurais ou neuronais, né? Eu sempre faço confusão com esses nomes, mas sempre para fazer novas conexões neurais, você precisa ou desconectar desse neurônio por consciência de falar, não é assim mais que eu quero pensar. Porque eu aprendi naquela conexão, então toda vez que eu me passar por aquela situação, o caminho do meu é um mesmo. É um novo aprendizado, como agir, que maravilha. E aí a neuroplasticidade vem trazendo novos hábitos. Novos neurônios que estavam adormecidos. E a chama tá aí também, né? Claro. A chama tá nessa nova conexão. E tem alguma coisa, assim... Eu tô me agindo aqui como cliente, que é óbvio que eu vou te contratar. Mas eu quero saber o seguinte. Além de eu levar para casa esse despertar, essa chama, e isso vai me trazer vitalidade, tem mais alguma coisa que você oferece ou não? Eu tô pensando do ponto de vista prático, olha, sei lá, uma cartilha para eu seguir, ou não precisa disso? Olha, até dá para fazer, mas de um personalizado. Porque o que é a sua vida é só a sua vida. Interessante. E não tem, então não há essa necessidade. Não. Melhor ainda, então, né? Não melhor há. ainda. Existem alguns exercícios, porque aí eu vou misturando o coaching com o xamanismo dentro do atendimento, porque eu não consigo mais ser uma coisa ou outra, porque eu entendi que eu sou uma coisa só. Opa. E não dá para só cuidar do emocional, ou do mental, do físico, do espiritual no xamanismo, e também não mudar os hábitos, porque aí o coach ele traz essas tarefas para a pessoa chegar lá, não é essa sessão do coach? O coach não é para sair de um ponto e vai para outro? Sim, exatamente, mas aí tem um passo a passo para você seguir. Faz exatamente. Isso, acorda, escova o dente, entendi. O coach eu dou essas tarefas. Mas aí, se a pessoa precisar, você também consegue entregar isso. Sim, é isso. Sim, legal. Sem dúvida. Mas então, eu tô pensando aqui o seguinte, quem que seria, por exemplo, um potencial... Nós já falamos aqui, claro que provavelmente muitas pessoas se conectam com essas histórias, se conectam com essa... Tá sentindo isso, assim, sente-se perdido. Sei. Mas existe, por exemplo, um cliente potencial, assim, um cliente... Você chama de cliente? O cliente paciente. Ideal. Quem que é a pessoa ideal? Hoje, que eu tenho... que tem chegado pra mim... Isso. Sou eu piorada as pessoas, assim. Porque eu só consigo ajudar depois de ter vivido. E eu, de fato, o que eu vivi... hoje eu vejo mulheres, principalmente, mas atendo muitos homens, como eu acho que eu só citei exemplo dos homens aqui, inclusive. Sim. Mas, não, citei a da boneca. Os homens que você citou foram corporativos. São gestores, é um pessoal da staff de empresas e tudo mais. Isso mesmo? É isso mesmo. Que procura muito mais para bater meta, mas na hora que vai ver, não bate meta da vida. Não, isso é super legal a gente entender isso, justamente para a comunicação chegar até eles. Porque um dos papéis do Plavoncast é justamente isso, levar esse conteúdo para quem precisa ouvir. Claro. Então nós estamos falando de gestores, né?
Liderança é uma coisa muito... Liderança e paternidade e maternidade, o que dá na mesma. Legal. A liderança... Sim. E aí a gente fala muito de ser líder de si mesmo, então, que não dá pra ser líder sem... que estão construindo família. Sim, Que super. legal. Quem não consegue tomar decisão na vida, assim, é muito louco. A pessoa não consegue... Às vezes, eu já... Teve uma menina também, queridíssima, de Salvador, maravilhosa. Ela falou assim, Clarice, eu não faço a menor ideia, me mandaram te procurar, eu não faço a menor ideia do que seja. Como é que ela fala? Clarissa. Clarissa. Claro. Eu tô te ligando. Te ligando, ela fala. Ela me ligou e ela falou, eu não faço a menor ideia, minha irmã já passou com você, ela falou que a vida dela foi transformada, ela não consegue me contar por quê. Olha isso. Mas ela falou que por eu não conseguir escolher o sabor da minha pizza, que eu preciso fazer uma sessão com você. Aí eu caí na gargalhada, né? Eu falei, que massa joia, eu sou um menu de pizza, que massa então. Isso. Ela falou assim, e aí ela começou a chorar. Mas ia nesse nível, né? As pessoas têm gente que não consegue... Não, ela falou, Clarissa, na verdade não era pizza, era um brownie. Que ela tinha que comprar. Brownie não, era aqueles biscoito. Cookie. Era um cookie que lá em São Paulo, aí ela tava morando em São Paulo. Uma loja de cookies, época. várias opções. E o namorado dela de Salvador ia pra São Paulo e ela quis fazer, tipo, tem uma loja de cookie famoso na Avenida Faria Lima, não sei das quantas. Ela foi comprar e ela falou, eu não sei o que escolher pra ele. Só que aí ela não é que ela não sabia escolher o cookie. Ela não consegue conceber a forma de errar com ele. Meu Deus do céu. E aí ela não consegue comprar. Não consegue comprar. E aí, gente, eu fui assim a vida inteira, gente. Entendi. Eu fui assim a vida inteira. Quando eu entrei a primeira vez no terapia, com 25 anos, 25 anos, que é a primeira vez que eu pisei no terapia. Eu devia ter ido mais cedo, viu? Devia ter ido mais cedo. Mas a primeira vez que eu pisei lá, ele falou assim, o que você gosta de fazer? Pergunta fácil essa. E aí eu comecei a responder, aí eu falei, não, isso aí era o Oirã. Porque a gente acabou de começar a namorar, quem me indicou foi a minha cunhada, não sei o quê. O Oirã é o meu marido. E aí falou, não, isso aí quem gosta é o Oirã. Não, tem uma coisa que eu adoro fazer. Não, isso é a Gabi. Na minha mãe. Meu pai. Você foi vendo os espelhos, né? Eu parei. Caramba. Eu parei de falar porque aí eu já não tinha mais nada pra contar do que eu fazia da minha vida que era pra mim. Porque aí, na verdade, quando eu cheguei, eu falei tudo que eu fiz no final de semana inteiro do mês e nenhuma era escolha minha. E aí eu falei... Isso é foda, né? Isso é muito foda. Você fala, mano, você não tem história. Eu não tenho história. Você pegar minha adolescência, e isso pra mim, eu já trabalhei vários anos em terapia, em xamanismo, constelação, tudo, reiki, tudo. Você pegar minha história na adolescência, eu não podia dar pau. Entendi. Na minha cabecinha, né? Que aí vem a cobrança, né? Porque eu já era a boneca da família. Eu já era a boneca da família. Tive 2 irmãos que deram muito pau. E eu não podia fazer a mesma coisa com meu pai e com minha mãe. Como assim eu ia fazer isso? Nossa, se eu pudesse ter acesso aos seus irmãos... eu ia perguntar pra eles. E aí falando, né? Por quê? Porque a Clarissa é minha irmã, né? Dava pau essa pessoa aqui. A gente segurou esse spoiler, agora é a Porque hora a questão da é que eu falei que ela ia melhorar, a versão melhorada, que eu sou o mais velho, veio meu irmão que esteve aqui com a gente também. Sim. Vou colocar aí no final o cardzinho da entrevista com ele também, que foi muito boa. boa. Legal, foi muito A gente deixou pra fazer essas 2 entrevistas super especiais agora, no final do ano, e acabou virando um presente, né? Um especial de final de ano. A Simone vai entrar cantando agora. Não, Roberto Carlos. Então é Natal. Cara, mas sabe... que você fez? Mas você sabe o que é legal, cara? Porque é o seguinte... É óbvio que vocês foram os nossos primeiros convidados desde que começou o Plavoncast e a gente tá fazendo 1 ano agora. Um ano. O Plavoncast começou dia 22 de novembro de 2000. Dia 22 de novembro e agora a gente fez 1 ano. Rápido, né? 22 de novembro de 2022, legal, 1 aninho de vida. Parabéns. E vocês foram convidados desde o início e nunca puderam estar. Então, assim, realmente é especial. Todo mundo aprendendo. Legal todo mundo demais, aprendendo a falar, outro aprendendo a fazer, tá tudo certo. E é normal, né? Mas eu até viajei. Mas deixa eu falar do segundo negócio, que é tomar alguma coisa pra participar do xamanismo, né? Isso. Que eu tava falando do xamanismo. Porque não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas no raiz, sim. Existe isso. Existem cerimônias xamânicas que tem a utilização de, como a gente chama de ervas enteógenas, que são essas ervas que causam alteração de consciência. Ayahuasca, santo daime, aí tem rapé, tem sananga, que é o... Sananga. Que é do sapo. Aí tem vários outros que a gente nem utiliza muito. E uma outra coisa Charuto que a galera... também não?
Não. Charuto é mais Mas o tabaco, sim. O tabaco, sim. Tabaco, sim. O tabaco, inclusive aí, o tabaco ele é bem xamânico, o tabaco natural, óbvio. Sim. Mas ele é bem xamânico, onde a gente usa no cachimbo. Tá. Então, só pra fazer um corte mesmo, porque de repente alguém começou a escutar agora ou ver agora, vai achar que a gente tá falando disso. Mas isso é apenas um acessório se precisar. E se você estiver nessa pegada, assim. Mas não precisa, não definitivamente. Definitivamente não precisa. Ótimo, até porque quando a gente consegue entender sobre o equilíbrio dos 4 corpos, o xamanismo, ele simplesmente é uma meditação de manhã. O que eu faço hoje é uma meditação de manhã. Eu equilibro meus 4 corpos. Olha aí, ó. Eu sempre falo que o meu eu superior está no comando do meu eu inferior, que é o meu ego, que é a forma como a gente tenta sobreviver aqui. Sim. Então, o meu eu superior, que é o meu sagrado, está no comando do meu eu inferior, que é o meu eu aqui do planetinha. Sim. E bora viver a vida. Só que isso me traz a autorresponsabilidade de ter empatia com o outro, de falar, ele tem uma história que eu não sei qual é. Opa. E a história dele é difícil. Então, falar de empatia, eu vejo isso muito no mercado corporativo. As pessoas têm que ter empatia. Agora o líder, coitado do líder. O líder agora ele tem que ter empatia, ele tem que dar resultado como ele dava e tem que olhar para as pessoas. E o que é olhar para as pessoas se não para si mesmo? E não ter, porque você não tem consciência da coisa. As pessoas não têm ideia do que é olhar. E aí fala, mas eu vou precisar saber a vida do meu profissional, do meu funcionário. Quando ele tiver com problema, eu tenho que ajudar? Eu falo, não é sobre isso. É sobre respeitar o problema dele, é saber que ele tem um problema, que ele é um ser humano e não um número. A coisa mais legal que eu ouvi de você até agora, sabe qual que foi? Na hora que a gente perguntou, tá, mas o que os seus clientes falam o que aconteceu com eles? E eles falam, foi uma transformação, mas eu não sei o que é. Isso é genial, cara. Não, mas isso difícil, é genial. Gente, como é que vende isso? Você sabe? Exatamente. É difícil vender. É difícil falar. Mas é a transformação. É transformação. Né? É a transformação real, né? Na verdade. Agora, aí fica aquela coisa assim. Não, eu tinha um carro de 10 mil reais e agora eu tenho um carro de 100 mil reais. Não é disso que a gente está falando. Não. Isso pode acontecer. Sim. Mas se você mudar de patamar... Se isso for da verdade da pessoa. Transformada é tanto se tiver melhor, propósito. Porque eu gosto de outras coisas hoje em dia, eu dou valor a outras coisas que não isso, entendeu? Então, assim, eu tô falando isso porque você falou de carro, né? Então, se isso for da vontade da pessoa, essa transformação que ele faz na vida como um todo, beleza. Chama. Vai lá e demais, tem o carro que você passa de um carro de 10 para um carro de 100 mil, mas não é isso que é. Não é conquistar as coisas que faz. E eu acho que esse pessoal que viveu para ter coisas, porque viveu para ter emprego, porque eu era essa. Eu fui para São Paulo para ter e para ser. Para ser cargo. E não para ser uma pessoa melhor. Eu não tinha nem sabia o que era isso. Tá. Eu só fui para São Paulo para ter mais coisa e para ser promovida e para não sei o que, para não sei o que lá. E quando tira essa resolução, porque aí eu tive burnout com 29. Óbvio, né? Não dá conta. E aí com 30 eu falei, não quero mais brincar disso. Só que aí eu, com a minha santa ignorância da época, eu achei que o problema era a hotelaria, ou era ser de vendas, ou era a minha realidade. Então, saindo daqui, né? Eu vou mudar de emprego. E aí tem muita gente que fala, Clarice, eu vou fazer xamanismo porque eu vou mudar de emprego, eu preciso de você. Eu falei, não, queridão. Então, agora eu sou obrigada a te perguntar como que o xamanismo apareceu na sua vida? Que dia que foi isso? Nossa, eu tava muito cagada. Toda suja. Meu Deus do céu. E foi que dia, como, com quem, eu tinha 33 anos, idade de Cristo. Olha só. Idade crística, que dentro da antroposofia, 33 anos é uma idade crística. Tá certo. Por isso que com 30 a gente começa a ter alguns dilemas. Nossa, já tô com 30, entrei no INTA, e o que eu tenho da minha vida, o que eu fiz até agora. Aí você trabalhava com o quê? Eu trabalhava, já tinha uma empresa de consultoria, porque com 30 eu parei, saí do mercado corporativo, né? CLT, que eu digo. Saí do mundo corporativo, montei uma empresa para mim com 30. Então, antes, lá no CLT, o que você fazia? Você era... Eu era da equipe de vendas, sempre fui de vendas. Sempre fui da Turismo e hotelaria. Então, você fez curso nessa área. Você é formada em ser turismóloga? Eu sou turismóloga e hoteleira de paixão, porque hoteleira a gente não deixa de ser, impressionante. Sou hoteleira até em casa, de falar, gente, tá desorganizada, a comida na panela pra pessoa se servir. Legal. Chatice.
E sou pós-graduada em gestão estratégica de negócios também. E mais todos esses cursos, né? Não, de neurociência, antroposofia. Mas, de todo modo, essa escolha que você fez aí foi meio que... Não, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter alguma coisa. Ou tinha a ver com a sua infância? Tinha algum gostar lá da sua infância que te levou para essa área? Já foi terapeutizado isso, meu amor. Que eu falava assim, mano, de onde eu tirei essa referência de mundo corporativo? Tô curioso porque nasci em Venda Nova, minha gente. É. Né? Nasci numa família de comerciantes ali, né? Sim. Tipo, eu falava, da onde eu tirei isso? Eu, de verdade, eu nunca cheguei nessa conclusão. Sim. Eu gosto de reconhecimento. Eu não gosto de status. Aí, no caminhar das minhas forças de caráter, eu entendi que eu não gosto de status. Qual que é a diferença para você entre status e reconhecimento? O status, ele traz um holofote. Tá o bom. reconhecimento, ele é só um reconhecimento em qualquer lugar. Pode ser no palco ou pode ser dentro de casa. Só que aí eu só conheci o reconhecimento quando eu fiz xamanismo e eu aprendi a me reconhecer. E aí eu parei de pedir reconhecimento das pessoas. Aí o status, você viu que aquilo estava te fazendo mal. Exatamente. Porque aí eu fui crescendo no status, eu era gerente regional do que lá. Sei. E sem reconhecimento algum. Nem meu, nem dos outros. Porque aí o mundo corporativo não reconhece ninguém mesmo, né? Só que aí eu aprendi, gente, ou a gente se reconhece, ou não vai ter jeito. Só que eu só aprendi isso com 33. Isso. Só que num resumo rápido, eu cheguei aos 33, eu achava que eu tava numa depressão. E quando eu entrei pro xamanismo, eu entendi que eu levei uma vida depressiva. Calada. Não, mas peraí, você não vai escapulir assim não vem não. Não tô nem escapulindo, nem comecei ainda. O que é isso? Jesus Como que é esse amado. negócio de eu entrei pro xamanismo? Como que é isso? Você acordou um dia, hoje eu Não. vou... Começaram os tambores. Aí eu achei que era o pica-pau vindo. O vizinho começou... Pica-pau, tem o desenho E do você pica-pau. sabe que aquele desenho do pica-pau, que ele fica rodando em volta, é o som do tambor, é a batida xamânica, isso aí. porque ele tá trazendo a chuva ali, né? Não é à toa, não. Não é à toa não é à toa não. Não. Avatar da vida não é à toa não, meu amor. Oxe, não é mesmo. Mas, na verdade, eu tinha uma incoerência dentro de mim, uma angústia, que foi piorando a cada ano, assim. E eu sempre muito calada, porque eu ainda bancava essa questão de ser a boneca. Então, eu era a referência. Então, eu já ouvi de irmãos e de amigos e de parceiro de trabalho, do tipo, mas você tá mal? Mas você não pode ficar mal, não, porque se você ficar mal, como é que a gente vai fazer? Entendi. Você não podia adoecer. Jamais. Você era a menina que tinha que dar certo. Eu era a menina dos olhos. Sabe essa expressão? Eu era a menina dos olhos. Meu Deus. Uma vez, numa viagem xamânica, um xamã foi me resgatar. E ele Isso me achou foda, dentro né? da caixa de boneca. Não, peraí, rapidinho, deixa eu só te cortar. É a Miss Universo. Porque isso aí que você tá falando é tão real, é tão impressionante quando você fala isso, porque eu lembro, e isso é uma coisa que mais mexe comigo, é eu lembrar dos meus pensamentos, dos meus pensamentos que eu tinha em determinadas situações. Ixi, vai chorar porque eu tô contando a minha história. Não. Você não tem nada com isso, tá bom? Não, vou segurar. Não, mas é porque eu lembro... Não, sim, mas a questão é que eu lembro de uma vez que a Alissa tava com algum problema e aquilo mexeu tanto comigo que eu falava assim, velho, como que minha irmã tá mal? Não, Por que ela tá mal? Ela não pode estar mal, entendeu? Tipo assim, mas não era de achar que ela não... Mas é porque eu falava, velho, ela não pode, assim, ela é a nossa princesa, sacou? Ela é a nossa protegida. Como que ela não pode ficar ruim, assim? Aí você se culpa, né? Pra caramba, né? Assim, e tudo, né? E ver ela, e provavelmente essa angústia, e é isso que você tá falando, né? Essa angústia de ter que ser, isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Todo mundo passa, porque aí no final das contas... Caramba, velho. Sabe com quantos anos eu fui falar um não pra Dona Maria Cristina, no caso minha mãe? Dona Maria Cristina, queremos você aqui, viu, mãe? Na minha primeira sessão de terapia aos 25 anos, porque ele falou assim, você vai falar não pra sua mãe essa semana. Olha só. E eu saí de lá assim, meu amorzinho. E aí minha mãe, bichinha, minha mãe soube disso anos depois, ela já sabe dessa história. E aí ela falou assim comigo, eu trabalhava na rua, então eu rodava o dia inteiro, fazia minha agenda aqui em Belo Horizonte ainda, eu rodava na rua, então eu passava em frente de todos os bancos 24 horas por dia. Ela falou assim, você vai passar em frente a algum Bradesco hoje? Eu tô precisando pagar uma conta. Eu falei assim, não. Voltei pro quarto e chorei.
Tem! Olha só, 2 horas ininterruptas. Aí minha mãe falou, beleza, Daniel, você pode ir no banco pra mim? Posso, beleza. Falei, Resolvido. Eu quase morri. Interessante. Porque eu nunca tinha dito, até os 25 anos, um não pra minha mãe. Que incrível. Então, assim, era uma necessidade de aceitação. E aí, por exemplo, aí pega um teste de personalidade que o mundo corporativo faz muito, né? Teste de personalidade, teste comportamental, de competências, não sei o quê. E lá aparece, no teste de personalidade, quando a pessoa tem dependência de aprovação. E aí aparece alto. Aí as pessoas falam, mas eu não dependo. Falar, não. E aí eu falo, como é que você toma uma decisão? Você me ama? Então pronto. Então aí tudo bem. Aí eu tomo a decisão. E isso atrapalha a vida profissional dela, porque ela não consegue caminhar, ela não consegue ser reconhecida no trabalho, porque ela só quer aprovação, porque ela não confia nela. E isso porque ela foi chamada de boneca lá atrás. Mas eu tive uma infância horrorosa? Não. Não, aí você fala assim, não, gente, eu viajava nas praias, protegida demais da conta. E protegida e com o holofote em cima. Sim. Quando eu tinha, já saído, quando eu cheguei no Xamanismo, ela era uma hora eu respondo. Eu já fui um dia. Era linda. Mas teve eu devia estar com uns 35. Só um detalhe. Eu era pra ser Clarissa. Você falou que ali dos 33 para 35 que veio a transformação. Como que era? Você era pra ser a Clarissa? Eu era pra ser Clarissa. Na verdade, eu fui Clarissa até nascer. Ah, tá. É mentira? Só que provavelmente você nasceu de barba. Aí veio só a terceira. Só a terceira que veio. Mas eu lembro eu com uns 35 anos, mais ou menos, certo. Ainda tendo bastante problema de interação com as pessoas. Então, sempre foi muito fácil de conversar. Eu entendi que eu não sou uma pessoa extrovertida, mas eu também não sou uma pessoa tímida. Tá. Então, eu não vou chegar no lugar querendo contar da minha vida. Eu só tô com muita dificuldade agora do meu tic-tac aqui. Como assim que você não é extrovertida? Não sou. Então você é tímida, jura? Eu sou tímida, sempre fui. Caramba, é porque não parece. Mas não podia parecer, não, uai. Entendi. Não podia parecer. Então você foi desenvolvendo várias estratégias ali pra conseguir se expor. Porque você escolheu o corporativo, e no corporativismo o tímido não vende. E na verdade, né? Eu só cheguei, eu não sei como eu cheguei, não sei por que eu fui pro mundo corporativo, porque de fato eu não tinha nenhuma referência. Nenhuma referência familiar, nem pra trás, nem pro lado, nem pro outro, nada. Eu acho que eu caí no mundo corporativo, na verdade, e muito numa época que a empresa familiar estava quebrando. Então tem a ver essa história como de resgate. Eu falava assim, eu preciso ganhar dinheiro fora, porque se tava o barco, tava todo mundo dentro do mesmo barco. Falei, o barco vai afundar. Cara, que loucura. O barco vai afundar. Desculpa interromper, porque o Daniel usou essa mesma expressão. A mesma. É mesmo, do barco? A mesma imagem. Era a sensação. A mesma imagem. Era a sensação. E eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e aí eu me sentia super culpada por ter voltado dos Estados Unidos, por ter gastado o dinheiro da família lá. E aí, eu sempre tive problema. Olha que coisa maluca. Eu mesmo vou falando, eu mesmo vou assustando. E vamos lá. Eu tive um problema seríssimo de aceitar o meu inglês. Porque no final das contas, eu entendi lá nos Estados Unidos que eu não aprendi todo o inglês que eu precisava. Tá. Então eu aceitei que eu sou... Você ficou quanto tempo lá? Um ano. Eu aprendi que eu sou fluente em inglês, eu juro pra vocês, há 2 meses. Há 2 meses atrás. Que legal. Que eu falei assim, porque eu precisava refazer meu currículo, porque eu tava desatualizada há 200 anos, fui refazer meu currículo e aí eu falei idioma. Caralho, eu vou ter que aceitar que eu falo inglês. Eu vou ter que aceitar que eu falo inglês. Interessante. Porque isso vinha com a culpa de ter gasto dinheiro lá atrás. Olha só. Isso, não, mas pera, só mais uma. Não, só uma pergunta, só nesse aí mesmo. Será que o fato de você ter aprendido o xamanismo e ser hoje xamã te ajudou a visualizar isso agora com mais clareza? Claro. Não é? Claro, porque aí eu inclusive vi cenas, né? Porque quando a gente vai pro xamanismo, uma das velocidades é isso. A gente tem você vai fazer uma meditação, já comprova ali, pronto, acabou, resolveu, bola pro próximo. Então é uma constelação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Saquei. O tempo inteiro. Que tem gente que fala assim, cara. Eu tô na jornada xamânica, então eu vou participar da sua vivência do parim da vida. Falando, vai não. Vai não, que você vai espanar. Boa, não vai. Boa. Eu não deixo fazer nada. Bom, agora eu acho que vai ser difícil você lembrar o que você queria falar, mas tenta. Não, era de eu com uns 35 mais ou menos. Isso. E eu tava mal, eu não lembro. Eu lembro até que a gente tinha começado meio que a se estranhar, até no casamento mesmo. Tá. E eu tratando aquela angústia ali, não sei o quê. E aí eu falava, gente, eu não consigo me ver boa.
Era uma síndrome do impostor que já não tinha mais, ela não tinha mais dominância na minha cabeça. Então eu falava assim, você não é capaz. Eu falava, sou. Só um minutinho, já sou. Eu já tinha tomado posse dessa consciência, porque isso, xamanismo, ralando na ostra, né? Consegui tomar consciência de que eu tinha capacidade. Só que eu olhava para mim no espelho, eu não me via assim. Então, quando eu chegava para dar um treinamento feliz da vida, na hora que eu chegava lá na frente, eu igual Chaves, assim, e ficava pequena. E por várias vezes as pessoas subiam em mim, porque treinamento professor é isso. As pessoas ou fazem pergunta porque querem saber, ou fazem pergunta porque querem te derrubar. E várias vezes eu fui derrubada porque eu não acreditava em mim, na verdade. E aí eu fui fazer com uma outra mestra xamânica, a Paula Souza. Tá lá em Ribeirão hoje, quem quiser, Paula, maravilhosa. Ribeirão Preto. Porque aqui fala Ribeirão, não necessariamente pode ser Ribeirão das Neves, né, minha gente? Ribeirão Preto, lá em São Paulo. E aí eu fui fazer uma viagem com a Paula me encontrou, ou foi eu que me vi? Agora eu já não lembro mais. Mas você sabia que ela era xamânica ou não? Sim, a Paula foi uma das minhas mestras xamânicas. Eu formei com a Paula e com o Alexandre. Tá. Então ela estava lá em São Paulo ainda, e eu contratei ela para fazer isso. É que eu sou mais visual. E eu não tô conseguindo entender como que foi isso. Você recebeu um anúncio, vem aprender xamã. Ah, tá. Então deixa eu voltar para os 33, isso. Depois eu vou para frente. Isso. Tá bom. Na verdade, eu já tinha feito. Vocês vão rir. Porque você é uma pessoa que gosta de fazer curso. É isso. É isso. Tá bom. Isso então você procura curso o tempo inteiro. Eu parto desse princípio. Tá legal. Eu sou a louca dos estudos. Eu gosto. E eu gosto porque eu gosto mesmo. Eu achava que era pra me tampar de alguma coisa e depois eu fui vendo que eu gosto mesmo. Esse é um gostar que você queria ter falado lá com 25 anos na terapia. Exatamente. Você só sabe hoje. Mas tudo eu só bem. sei hoje, com 42, tá tudo bem. Tudo bem. Não, até que eu descobri já tem um tempinho. Desde os 40, vai. Tá jóia. Mas 15 anos depois eu descobri do que eu gosto. Viva. Jesus amado, é um caminhar. Mas eu já tinha feito crisma de adulto. Você nem sabe que eu crismei na igreja católica. Caramba. Eu lembro. O Oiran foi meu padrinho, meu marido, no caso. Eu crismei na igreja católica porque eu falava, eu nunca fui nada do catolicismo, então eu tenho um ranço. Tem algum problema. Alguma coisa tem de errado. Eu vou lá entender o que eu tenho de ranço disso, ou o porquê que talvez eu não tenha encontrado Jesus ainda, exatamente porque eu não vivi lá. Tá bom. De verdade, eu tinha esperança em qualquer lugar. Lugar. E aí eu me agarrei na crisma. Fiquei pé da vida, porque aí todo mundo achava que eu tava fazendo crisma pra casar. E eu não tava nem pra casar, eu só queria ter conhecimento. E eles acharam absurdo eu estar lá pra isso. Enfim, foi um dos motivos que eu entendi porque eu não gosto, né? Desse pedaço. Sim. Mas fui fazer crisma de adulto, aí fui pro espiritismo, eu fui pra Umbanda, eu fui pra todos os treinamentos e cursos. Eu falava, alguém vai me ajudar a resolver isso. Entendi. E aí eu já estava no terreiro, lá na Umbanda. E aí o meu mestre xamânico, que é o Alexandre, ele joga búzios para identificar os orixás e tudo mais. Porque veio o Alexandre, eu lembrei da cara de leão, ninguém vai entender do que eu tô falando, mas isso, um dia a gente conta a história da cara de leão. Um dia. E aí... Agora eu sei que é que eu não perguntei na hora, eu fiquei curioso para saber, mas agora eu já sei. Ele é o meu mestre xamânico, pai de santo. E aí eu falei, eu vou jogar búzios porque dizem que quando a gente descobre quem são os orixás que coordenam a nossa vida aqui, quem é um bandista sabe disso, vai te ajudar. Eu falei, eu quero qualquer coisa. E aí eu fui jogar búzios. Eu já tinha jogado carta, tarô, búzios, tudo. Truco, tudo. Bife, tudo. Uno. E eu perdi em todos, né? Impressionante. Perdi em todos. E aí eu fui jogar búzios e ele foi tentar ler ali os meus orixás. Claro que eu tava uma zona espiritualmente, ele não conseguiu ler nada. E ele ainda falou assim, você precisa fazer xamanismo. Olha isso. E eu ouvi e falei, chá o quê, menino? Chá de quê? É de passar no cabelo, é pra ficar rosa, é o quê que passa? E aí eu fiquei puta da vida, porque eu falei, mano, o cara tá vendo que eu tô muito na merda e ele tá me oferecendo um curso. Sério mesmo que ele tá fazendo isso pra mim? Olha só, gatilho mental da dor total. Eu já tinha passado por isso várias vezes, porque eu já tinha ido em vários profissionais que falaram, se você não ler esse livro, você não vai melhorar. E eu fazendo, eu lendo o livro, e nada melhorava aquele negócio. E aí eu falei, beleza. Isso era perfeitamente dia 2 é feriado. Então, dia 1º de novembro de 2014. 1º de novembro de 2014. E aí ele falou assim... E aí ele jogava búzios, ele olhava pra minha cara. E eu saí de casa, o Oiran não entendeu esse peso desse tamanho, mas eu falei isso com ele semana passada também. Eu falei, aquele dia, eu virei pra você da porta e eu falei assim, é a minha última tacada. Olha isso. É a última tacada. Eu não topo mais nada.
que não venha de lá. De verdade, eu cansei. Pra mim já deu ruim nessa vida, bora pra próxima. E eu saí de lá e aí ele ficou preocupado. Ele falou, quer que eu te leve? Eu tô com medo de você não voltar. Eu falei, meu Deus. De verdade, eu tava pronta pra qualquer coisa. E eu saí de casa pronta pra qualquer coisa mesmo. E aí, quando o Alexandre ainda vem tentar me vender um curso de xamanismo, eu quis matar. E aí eu saí de lá, tipo, beleza. Aí ele falou, deita pro santo, não sei o quê, pra poder ordenar os seus orixás de novo, pra sair no búzio, não sei o quê. E aí eu falei, tá bom, então terça-feira tem terreiro, tá bom, terça-feira eu deito, quarta-feira, sei lá que dia que era. Aí ele saiu da sala e voltou, acabou o atendimento, ele voltou e falou assim, você pode agora dia 15 de novembro? Era daí 2 semanas. Aí eu falei, não, é feriado, 15 de novembro, e em São Paulo é feriado dia 20 de novembro também, por causa da Consciência Negra. Aí eu falei, não, tô indo pra BH. Não sei que período que dava isso, eu falei, tô indo pra BH, não vou estar aqui. Aí ele falou assim, tá bom. Aí eu falei, Alexandre, janeiro, né? Janeiro que você abre sua agenda de novo, beleza, né? Valeu, um abraço. Vou virar o ano, não sei se eu viro o ano não, mas tudo bem. E aí ele voltou, ele falou assim, dia 28 e 29 de novembro, você pode? Ele tava insistindo. Aí eu falei, dia 28 e 29 de novembro? Posso, mas eu não sei se eu vou fazer. Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou e postou no Facebook, dia 28, 29 de novembro de 2014, uma sessão extra, introdução ao xamanismo, não sei o quê. Ele falou, você vai estar aqui. Aí eu falei, tá bom, lá vai mais um curso. Lá vai eu estudar. Gente, na primeira meditação, eu não fazia ideia do que era. Eu não fazia ideia. Eu cheguei lá sábado de manhã, o Irã me deixou eu com um bico de criança desse tamanho. Puta da vida. Valentina, ó, bracinho, ó. A lá Valentina, sobrinha linda, maravilhosa, Tetequinha. Uma das Tetequinhas. Piada da família. Mas, e aí na primeira meditação que eu vi o meu animal de poder, que é sempre a primeira meditação que se faz, é para encontrar com o animal de poder. Opa. Já falo sobre isso, que é a representação da natureza dentro da gente. Show. Então, é a forma como o seu poder se representa, né? Então, ele pode se representar numa formiga, como ele pode se representar no elefante. Não se assuste com o que eu vou falar agora. É a primeira vez na vida que eu ouço isso, tá? Jura? Juro. Do animal de poder? É. Nossa, e são 4 animais, na verdade. O totem xamânico do ser humano são 4 animais. Eu sei qual é o meu animal de poder. Eu não lembro mais qual é. Eu nem sei qual é o meu. Não vou falar, não. Mas eu vou fazer uma sessão contigo pra descobrir. Mas eu não sei qual é o meu. É verdade. Não tenho a menor ideia. Eu quero fazer na sessão, porque senão eu vou ficar viajando. Mas e aí? Aí você descobriu isso e... Só que aí, na verdade, eu fui fazer uma meditação. Eu tô assim, nossa, tô viajando na maionese, né? Só que aí chega um animal que vira pra mim dentro de uma caverna, que a caverna... E aí ele falou comigo, eu sou um guepardo. Tá bom. E eu achei que ele tava me zoando, porque eu, na minha santa ignorância, nunca tinha ouvido essa palavra guepardo. Tá. Eu não sabia o que era. Aí... Você nem tinha esse bicho na cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar. Tá bom. Porque aí depois eu fui descobrir que ele é o Cheetah. E eu acreditava, eu só sabia do Cheetah. Aí eu falei, você não é um leopardo? Porque leopardo eu já ouvi falar. Ele, não, guepardo. Fui caçando. E aí eu voltei com vergonha de contar minha viagem, que eu falei, esse bicho não existe, eu tô inventando esse bicho. E aí eu, no Google, guepardo é o mesmo da Cheetah, santo Google, é o mesmo animal da Cheetah, é o mais rápido do mundo, não sei o que, não sei o que lá. Só que aí eu falei, bom, tá bom, então existe, então eu vou contar minha viagem, que a minha vontade era de mentir, que eu encontrei uma joaninha, qualquer coisa. Você fica com vergonha, eu não sei que bicho é esse. Que legal, gente, acontece cada coisa. Que legal. E aí, na hora que eu contei a minha viagem, só que aí eu só falei, eu estava num deserto, mas o deserto não estava nem quente nem frio, achei estranho, porque o deserto geralmente deve ser calor, né? Eu nunca fui, mas deve ser calor, ou frio demais de noite. Falei, mas não era nem frio nem calor, tava sol, mas não tava nem brilhando nem escuro. Tava meio em cima do muro. Aí a tradução que o Alexandre fez dessa viagem, e a Paula, o Alexandre e a Paula, a tradução que ele fez do que eu vi, ele traduziu a minha vida com uma meditação. Entendi. Porque o xamanismo, como ele eu nem falei, né? Mas o xamanismo, ele é de milênios. É uma das formas de conexão com a espiritualidade mais trabalhadas em todas as cavernas de desenhos pitorescos. Então tem sempre um tambor, tem sempre uma fogueira e tem sempre alguém rodando em volta batendo um tambor. Então, todas aquelas figuras que são feitas ali são rituais xamânicos. São rituais xamânicos, só que as pessoas acham que o xamanismo vem dos índios. Mas não, os índios eles são próximos à natureza, então eles são representações Então é a primeira disso. religião humana, de certo modo. É a primeira religião. Inclusive, não é que ela seja uma religião de seita, mas é o religare.
Isso é o religare. É o religare que a religião isso. quer dizer. Que é se conectar com o divino, que é fazer a religação sua com o divino. Coisa e linda. É o xamanismo. E aí você, inclusive. pá, é aqui o meu lugar. E aí, na hora que ele traduziu, porque aí como é global, se você fizer uma viagem xamânica no Brasil, se você fizer uma viagem xamânica nos Lakotas, nos Estados Unidos, a tradução do que é uma árvore vai ser a mesma. O que é uma árvore, o que é uma pedra, o que é uma água, o que é você ver o buraco no chão, no cosmos, na terra, não sei o quê. O túnel era frio, o túnel era pequeno. Tudo isso tem traduções. Então, a gente traduz a viagem. Então, quando eu contei a viagem pro Alê, ele traduziu a viagem e ele traduziu a minha pessoa. E aí, eu já falei, bagaça desse trem funciona. E aí, foi um final de semana que eu não lembro como eu saí. Eu fiquei 15 dias assim, ó. Mas eu achei que não tinha resolvido tudo, não. Então, Clarissa, eu tô assim, olha... Primeiro que tem que te agradecer demais você ter aberto o coração aqui pra gente, não precisava. Muitas revelações que nem eu sabia, e eu tenho culpa nisso aí. Culpa não, responsabilidade. E é coisa muito séria, né? Porque nós estamos falando aqui de vida, nós estamos falando de depressão profunda, vontade de não querer viver, é coisa muito séria. E você se transformou... E é o que é hoje por causa daquele evento. Sim. Então, olha a responsabilidade disso. E, além disso, a gente descobriu também que tem uma responsabilidade técnica envolvida. Porque uma coisa é o pica-pau, lá no desenho da Hanna-Barbera, ficar tocando tambor xamânico. Outra coisa é uma pessoa que conhece a técnica e tem responsabilidade sobre isso, e agora vai transformar a vida de outras. Sim. Então, num sentido de agradecimento, eu estou dizendo isso. Obrigado por ter feito essa jornada, ter aprendido e agora passar isso para os outros, né? Sim. Sabe por quê? Sabe o que está dando vontade no meu coração de fazer agora? De te clonar. Não, melhor não, hein? Meu marido não vai gostar, meu irmão também não, minha mãe também não. Pelo amor de Deus. Nem o meu filho vai gostar. Mas eu explico. Mas eu tenho esse poder de falar que, pelo amor de Deus, eu já convivo a vida toda. Tá bom. Já tá bom demais. Não, tadinha, a Alice é muito boazinha. Tem pelo menos uns avatarzinhos. Ela é boazinha. Se não for clonar, pelo menos uns avatar seu. Porque não, meu irmão, a gente podia não... Não, meu irmão não. Mas tem um jeito da gente fazer isso. Você não quer montar um curso de formação, ensinar pessoas a colocar essas técnicas em prática para as outras? Faz sentido? Vai ter ano que vem. Oba! Vai ter ano que vem. E assim, chama Caminhar Xamânico. Aí eu nem falo tanto que é um curso de formação xamânica. Primeiro que, na minha concepção, depois de 7 anos caminhando nisso, não existe uma formação xamânica, existe um resgate do xamã que todo mundo é. Opa! Que todo mundo tem potência de ser. Perfeito. Que é olhar você com os olhares divinos. É se enxergar enquanto um ser divino. E isso é xamânico. Lindo. E que pode parecer muito básico, muito romântico, mas eu quero ver alguém se enxergar enquanto Deus aqui no planeta. A responsabilidade é grande, hein? É grande. E aí o Caminhar Xamânico, ele vai ser o ano que vem aqui em BH. E vai ser para um processo de cura das pessoas que estão indo. Cura das pessoas, para elas se formarem xamã no final, mas pela própria cura de si mesmo. Porque a gente só cura os outros quando a gente passa pelas coisas. Coisa linda. Não tem como. É diferente de eu aprender uma técnica e que eu vou aplicar sem ter aplicado na minha vida. Perfeito. Sabe assim, é assim que funciona, então faz assim que vai lá. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E como curador, porque o xamã ele é um curador, ele é também chamado de feiticeiro antigo, os bruxos antigos, mas o xamã, que pajé nos índios, ele tem esse aspecto curador. Então ele cura as pessoas, ele ajuda as pessoas a se curarem para que elas sejam elas mesmas, que a gente só veio aqui fazer isso, né? O nosso propósito de vida é só ser gente. E se eu quiser ter um atendimento contigo, eu consigo? Sim, tem 7 anos não, aí tem 5 anos que eu trabalho já. E dá para fazer online também? Dá para fazer online. É só olhar a sua agenda, marcar sim. E só buscar essa transformação. E é isso, e coragem, né, minha gente? Coragem. Tem que ter. Tem que ter coragem de saber quem é. A gente pode convidar então os nossos ouvintes, o pessoal para participar contigo? Claro, que bom. toda hora. Então, pessoal, por favor, aproveitem aí, saiba mais e já entre em contato com a Clarissa Matos para entender aí a importância
Sem dúvida. Dessa transformação, né? Claro, claro. Maravilha. E ela transforma, como a gente já falou aqui, ela não transforma quem a gente é, ela resgata quem a gente é. Então a gente volta a ser quem a gente deveria ser. O resgate do que você deveria ser. Pra ter essa... Ai, gostei dessa frase. O resgate de quem você deveria ser. O resgate do que você deveria ser. É isso aí, porque é só isso. Não existe transformação. Não existe eu me transformar em outra coisa. Que aí quando a pessoa fala, a transformação vem de dentro, fala, mas eu sou feliz comigo, eu não quero ser outra pessoa. Você fala, não, você só vai ser a sua melhor versão, você vai ser você mesmo. Você acha que você não tá, mas tá todo embrenhado ali de... Cara. Como é que chama aquele que dá no casco do navio? Craca. Você tá cheio de craca espiritual, cheio de craca de conceitos familiares. Quando eu fui fazer um processo xamânico sobre dinheiro, palavra dinheiro, minha Nossa Senhora, vinham as frases familiares que quando eu fechava o olho... Não é só familiar, histórico, né? É histórico, só que aí o meu vinha as frases... Né? Dela, né? É bíblico. Você tá falando a sua experiência, né? A minha experiência. Sim. Quando eu fui ver, a questão do dinheiro tinha desde só passa no buraco do camelo. No buraco da agulha. No buraco do camelo ali, sem nada. Então você tem que ser pobre, porque senão você não vai ser justo. É mais fácil um pobre entrar nos céus do que o... Não, como é que é? O buraco do camelo. Atravessar o buraco da... O buraco do camelo porque o buraco da agulha chama trem, gente. É mais fácil, gente. Da agulha. O buraco da agulha chama camelo, sou. É por isso, eu descobri isso outro dia. O buraco da agulha chama camelo? Eu acho que eu descobri isso outro dia. É mais fácil um pobre entrar no céu do que o rico... Passar pelo buraco do camelo. É um negócio assim. O camelo passar pelo buraco da agulha. Eu entendi. É isso. Passar pelo buraco. É mais fácil... É mais fácil. Nossa, a gente tá ótimo de citação bíblica. Faz o seguinte. na descrição, nos comentários, dita essa merda desse ditado aí que a gente não lembra. Nossa, ajuda a gente. Ajuda a gente que a gente não lembra. Mas enfim, então, os conceitos que eu tinha... É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Arrasou. É isso. Então é o camelo que entra no buraco. Ninguém entra no buraco do camelo. Tinha a porra do buraco do camelo em algum lugar. Não se ofenda. Pode ser que você goste, mas não se ofenda. Nada contra ninguém, mas não é bem por aí que a gente vai entrar. Mas olha, né? Isso é... As crenças todas, as crenças né? limitantes que a gente tem o tempo todo. É muito foda. Quantas vezes a gente se pega falando uma coisa e fala, nossa, falei igualzinho meu pai. Falei igualzinho minha avó. Falei igualzinho minha professora. Falei igualzinho minha tia. É isso. Então, peraí. Então, se eu entrar em contato contigo para fazer uma sessão xamânica contigo, as chances são que eu consiga resgatar aquilo que deveria ser. É essa a ideia. Exatamente, mas não é uma sessão, não. Não, né? São quantas? Uma sessão, o famoso tem, mas acabou, não vai estar dando. Não, porque entendi. Imagina que, geralmente, quando a primeira sessão, a gente só para a pessoa de cair. Entendi. A gente só fala, para de cair. Tá bom. Ou no buraco que você tá caindo, ou de cara no chão, sai da beirada do abismo. A primeira sessão, a gente só tira a pessoa do tipo, calma. Agora me conta quem é você, porque aí tem toda uma história que conta pouca coisa, mas depois vai para uma jornada xamânica, como eu chamo, que é uma jornada de atendimento. Legal. Não, já testei 4 sessões, 5 sessões, quando eu fiz coach, né? Fala, tem que ser 10 sessões, 12 sessões. Já testei 12 é muito para dentro do xamanismo. Algumas pessoas não, algumas pessoas passam, porque aí tem gente que tá craquento demais, e aí demora um pouco mais para chegar no casco do navio. Mas hoje eu consigo ver que em 10 sessões as pessoas saem 0 bala. O que tem muita gente que sai com 7. É um número muito interessante. Tem muita gente que sai, e aí assim, sai antes. Eu não vou te segurar 7 aqui. 7 é um número meio místico também, não é? Super. Legal. Meio não, muito. Aí esse é assunto para outro podcast. Esse é assunto pra outro. Cara, a gente continuar aqui. Não tem jeito, né? Mas... eu vou continuar, desculpa, pessoal, que eu tenho esse poder, né? Mas não tem nem como agradecer, né? O último do ano, o último do primeiro ano, não poderia ser mais especial do que com você, que era uma pessoa que eu queria né, trazer de São Paulo para fazer esse bate-papo, que a gente já quis várias vezes, né? E não dava certo. Mas o último do primeiro ano e o primeiro do primeira segundo temporada. Ano. Da segunda temporada. Isso, a primeira temporada se foi e
para mim, muito especial. Não só participar disso, mas também ser especial, porque essa é uma jornada da minha vida, né? Da nossa vida aqui, da nossa nova vida, nesse novo empreendimento que é o Plavoncast aqui. E agradecer, não podia ser melhor, não. Um presente de Natal. Demais. Foi muito especial para mim, porque eu tava querendo fazer já tinha bastante tempo, só que ano passado também foi um ano muito desafiador para mim, e eu lembro do Fabinho falar, vem, eu falei, eu não dou conta de falar, eu nem sei quem eu sou muito bem ainda, me perdi um pouco, e voltei, porque é isso, para poder fazer para os outros, a gente precisa estar bem. Não adianta. E o xamanismo, ele te deixa, como diz uma amiga minha que se formou comigo, ela fala, a formação xamânica, ou a jornada xamânica, o atendimento xamânico, é ficar nu sem tirar roupa. Porque é isso, a pessoa chega com uma meditação e você fala da vida dela. Fala, mas eu não queria contar todos esses podres. São podres que te machucam, não é pra mim, é pra você. É podre que te machuca. Se te machuca, bora curar isso. E aí tem o atendimento, tem o processo de coaching. Aí quando a pessoa é mais... Ela entende que a vida profissional dela não tá, que de fato é um problema pra ela, e geralmente as pessoas querem mudar de emprego, eu falo, não muda ainda. Porque pra onde você for, você vai junto. Entendi. Então, se você não resgata os seus potenciais, os seus poderes, mas quando eu cheguei lá, eu tava lá. Eu tava lá. E aí vai dar... Aí, de novo, vai ser a culpa do chefe, a culpa do salário, a culpa da distância em São Paulo. Vai ser sempre um outro rolê que não você mesmo. Então, se cura primeiro, depois você vê. Depois você muda de... Senão os problemas nunca acabam. Aí vem pro trabalho de coaching xamânico, que aí mistura essas duas coisas, que é empoderar a pessoa e, de fato, fazer ela chegar num outro patamar que ela queira. Só que, geralmente, os patamares mudam. Porque agora você é o que você deveria ser. É isso que é o legal. Né? E é maravilhoso. E aí você não se perde. Maravilhoso. Espetacular. Não tem como se perder. Já se perdeu, né? E a gente resgata de volta. Boa. Muito bom. Lissa, obrigado. Eu que agradeço. Ai, gente, tô muito feliz. Gostou? Dá mãozinha. Dá mãozinha. Vai ter mais. Ano que vem estaremos aí. Pessoal, muito obrigado para quem ficou aí até aí esse momento especial, esse momento de festividades para nós aqui. E para todo mundo que... A gente tem muita gente, isso é de verdade, tem muita gente que gosta do Plavoncast e acompanha, né? Todas as entrevistas, entrevista não, isso aqui é um bate-papo, né? Todos os bate-papos, todas as pessoas, tem muita gente que... Porque aqui é real. Já desenvolveu negócios não tem script, dentro. A gente não segue script, a gente eu real, que vocês cara. seguiam, gente. Bom demais. Você viu o script aqui? Eu achava que seguia, eu falei, gente, a gente começa com papel em branco e vai anotando aqui. Maravilhoso. Porque a ideia é essa. A ideia é transformar, claro, a gente tem uma sabedoria de empreendedorismo aqui e a gente é cliente, né? A gente tem o pensamento do paciente, do cliente, do avatar. Do avatar. Do aluno, né? A nossa missão é muito simples, é tirar o povo do meio da confusão e levar conhecimento útil, transformador da vida das pessoas. É isso. E a gente traz pessoas interessantes para aqui. É isso aí. Que a gente acredita que tem esse potencial. Ai, que legal que eu tenho esse potencial. Fechamos com chave de ouro. Ai, gente, maravilhoso. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado. Bye, bye. Até a próxima. E até o nosso próximo Plavoncast. Muito bem. Muito bem. Teve bom.